Boa tarde para todos, que a gente não falou ainda, né? Sejam bem-vindos ao MegaCons. Hoje o assunto é um assunto que envolve todo mundo aqui, bastante, que é o curso intermissivo, né? Então a gente colocou o tema como teática do curso intermissivo, porque a gente sabe e vai comentar um pouco hoje que o curso intermissivo ele tem uma parte teórica e uma parte prática, né? E essa parte prática do curso intermissivo é justamente agora, né? Então é isso que a gente está fazendo, nada mais é do que uma parte prática do curso intermissivo. Isso a gente vai ver lá na parte dos tempos do curso intermissivo, né? Então esse assunto envolve todos nós, né? Eu queria só comentar um pouco sobre o que tem para a gente estudar, né? O professor Valdo falou sobre esse tema do curso intermissivo há muito tempo, já desde antes do livro Projeciologia, e escreveu uma série de verbetes, tem bastante verbete sobre curso intermissivo, sobre algumas características do intermissivista, sobre a intermissão, de modo geral, né? Então tem uma bibliografia bem vasta. A professora Tatiana Mota tem um livro Manual do Curso Intermissivo, de 2016, né? E lá no livro dela, ela coloca, por exemplo, naquela época já tinham 70 verbetes relacionados sobre esse tema, que ela coletou, né? Possivelmente tem mais, se a gente for ver nas entrelinhas, muitos deles falam sobre o curso intermissivo. Tem um círculo mental somático do dia 11 de agosto de 2012, que foi com o tema curso intermissivo, com o professor Valdo, né? E eles trouxeram justamente a casuística de duas consciex que estavam entrando para o curso intermissivo naquela época lá, que era a Rosa Luxemburgo e o Dreyfus, né, do caso Dreyfus. Então, essas duas consciex que o professor Valdo teve contato, e ele comentou que estavam entrando para o curso intermissivo. A gente comentou sobre as histórias deles, os históricos deles, né? Tem os verbetes do professor Valdo que eu coloquei aqui no papel, que eu já vou falar, né? Tem vários outros verbetógrafos, nossos colegas, que falaram também, falam e estudam o curso intermissivo, né? Eu posso comentar aqui da professora Bárbara Maia, que está aqui. Ela escreveu Intermissivista Obnubilado, Autolucidez Proexológica, né, que fala sobre o curso intermissivo, e ela tem um curso também com o tema Autolucidez Intermissiva. Não é isso, Bárbara? Tá certo? Ok, né? Então tá. A gente tem a professora Isabela Colares, nossa convidada hoje, de honra aqui, né? Porque, na verdade, o tema curso intermissivo que estava lá para votação foi sugestão da professora Isabela, no início do MegaCons, né? Então, como foi votado, a gente convidou ela para poder explicar para a gente como é que é essa temática do curso intermissivo, né, Isa? Ela vai dizer para a gente sobre os bastidores do curso intermissivo. Não perca. A gente tem a professora Vilma Vieira, nossa colega aqui do MegaCons, que eu não sei se está hoje ou se vai entrar depois. Ela também tem um verbete sobre a aplicação teática do curso intermissivo, que é bem nessa temática, né? Professora Luísa Camacho, não sei se vai entrar aqui hoje, a gente convidou ela também, ela está hoje defendendo um verbete, não sei se vai conseguir aparecer aí, mas ela está lá apresentando o verbete, estava até pouco tempo lá, né? Muito bem, então essa é mais ou menos uma visão geral dizendo que tem muito material sobre curso intermissivo, porque o curso intermissivo está no cerne da conscienciologia, né? Então ele envolve todo mundo, todos nós, todo mundo já estudou o curso intermissivo, sabe o que é, conhece isso a fundo, talvez não se lembre, mas a gente sabe muito bem o que é o curso intermissivo. E eu vou começar esse MegaCons com a frase do Valdo, que ele sempre repetia, que é o seguinte: nós só estamos aqui devido ao curso intermissivo. Então, essa é o que nos une, né? A conscienciologia só foi possível de ser feita, de ser compilada, e as pessoas só chegaram até aqui para se juntarem na CCCI, que é a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, por causa do curso intermissivo. Se não fosse o curso intermissivo, isso aí não teria força para atrair tanta gente. Então, a gente deve, na verdade, muito ao curso intermissivo, ao que a gente aprendeu de lá. E é claro, né, todos os debates conscienciológicos, seja no tertuliário, seja esses online como o MegaCons, todos também só existem e são derivados das matérias que foram estudadas no curso intermissivo. Então, você vê que a nossa ligação com isso é bastante profunda, né? Por exemplo, os inversores reciclantes têm
no fundo, eles estão estudando curso intermissivo. É a matéria do curso intermissivo quando você se vê lá na hora de você escolher e se deparar com a sua opção ou a sua possibilidade de ser um inversor ou ser um reciclante, se você não puder ser um inversor. Então, isso tudo aparece no curso intermissivo, né? E também aquelas pessoas que não chegaram a fazer o curso intermissivo e que pretendem fazer. Então, a gente tem lá no nosso paper aí uma lista de índices e indicadores de quem fez o curso intermissivo e da pessoa que ainda não fez, mas que quer fazer, né, que não se vê lá dentro daqueles parâmetros, mas que quer fazer um curso intermissivo na próxima intermissão. Essa é a grande vida crítica para todos esses, né, e para todos nós, de um modo geral, né? Essa é a vida crítica em que, às vezes, a gente aprende aqui o que vai levar a pessoa depois para entrar no curso intermissivo de lá. Então, esse assunto é um tema central da Conscienciologia, e eu lembro, né, pessoal, assim como a gente estudou a escala evolutiva, lembra? A escala evolutiva das consciências é como se fosse a espinha dorsal de toda a Conscienciologia. Tudo da Conscienciologia está colocado lá naquele pilar, e a gente correlaciona tudo com a escala evolutiva. Do mesmo jeito, o curso intermissivo é o nosso elemento comum, a raiz, né, de todos nós, e que nos uniu em uma turma, né, a turma de intermissivistas. A Max Proex, que aparece, ou a Proex, ou a Max Proex, que aparece dentro do curso intermissivo, ela também é a cola, né, o amálgama que uniu as pessoas da Conscienciologia, e que hoje em dia faz da gente uma equipinha. Então, você vê, o curso intermissivo é a raiz que fez nós sermos uma turma unida, né, no sentido de objetivo. E a Max Proex é a cola, o amálgama, que faz a gente ser uma equipe. Então, isso aí está no cerne de tudo que a gente estuda na Conscienciologia. O curso intermissivo, ele tem a ver com o contato das nossas pessoas do passado, né? Então, na verdade, é uma reunião de pessoas que tinham ligações fortes, já tinham ligações fortes do passado, e que naquele momento houve o reagrupamento de todas essas consciências num ambiente educacional. Esse ambiente é o curso intermissivo. Então, a partir dali, a gente verifica as afinidades que já existiam e cria novas afinidades, né, em termos de especialidade, em termos do que a gente vai formar de equipinha aqui. Por exemplo, as I6 que a gente voluntaria, certamente, né, tem uma relação muito forte com essas turmas do curso intermissivo. Então, qual era o seu grupo no curso intermissivo, né? Com quem você andava lá? Com quem você passava as suas horas no recreio, né? Essa é a sua turma, que é o pessoal que faz, às vezes, está na mesma IC que você, porque tem os mesmos interesses, a mesma especialidade, então essa atração ela acontece naturalmente, né? Esse tema é um tema totalmente ligado ao megacons, porque é no curso intermissivo, naquele momento em que você alcançou a maior lucidez, esse é o momento dos seus cons magnos. É o momento em que você expressou aquilo que você era de fato, né? Aquela consciência que você era, tirando todas as limitações da vida biológica, da restrição intrafísica. Então, aquilo é quando você é mais você mesmo, né? Esse momento do curso intermissivo. E esse ponto é justamente a gente chama dos megacons, né? Que são os cons magnos, ou os maiores que a gente tem, tá? Os cursos intermissivos, eu estou dando, pessoal, uma geral do que é curso intermissivo antes de a gente entrar no assunto, para a gente equalizar mais ou menos as informações, tá? E daí surgirem as perguntas para a gente discutir. O curso intermissivo, então, ele é basicamente teórico, porque lá você aprende, né, os conceitos, você entende a estrutura das coisas, e é claro que aplica lá também, né? Mas ele é basicamente teórico. E a vida intrafísica nada mais é do que o curso intermissivo prático. Ou seja, aqui é que vai ser o 99% de teoria do 1% que você aprendeu lá. Então, lá você cria as megacognições, aqui você aplica os megacons. Então, está tudo ligado numa coisa só. Na verdade, faz parte de um pacote só, né? E eu queria ver, não sei se vocês viram lá aquela música que eu mandei no grupo, né? Sobre a Canção da Manhã, né? Muito interessante essa história que o Valdo uma vez trouxe para a gente lá no Intertúlia. Ele disse, pessoal, tem uma música que ela expressa muito bem esse holopensene, né, do curso intermissivo. E aí tocou a música lá do tertuliário para a gente. Foi bem interessante. Eu não sei nem se foi numa tertúlia, eu não lembro. Não sei se está gravado isso aí. Mas ele pediu para colocar lá aquela música para todo mundo ouvir. E é muito interessante como que realmente dá uma noção
de como que é o clima do curso intermissivo. Então, eu queria, né, claro, como eu estou preparando esse assunto e o paper, eu acabo entrando muito nisso, né, e percebi essa semana muitas consciex, assim, a psicosfera muito cheia de intermissivistas me observando, talvez pelo tema que a gente vai apresentar, e eu queria deixar para vocês, assim, a minha percepção. Na semana passada, a gente falou sobre holomaturidade, né? Então, quando eu escolhi o tema, né, que na verdade eu peguei o tema que foi votado e sentei para preparar, se instalou um campo de muita seriedade aqui no meu escritório, aquela coisa bem assim, sabe, de circunspecção, de introspecção, de profundidade, que é bem típico desse tipo de consciex mais top, né, que trata da holomaturidade. Mas nessa semana, quando eu peguei o tema sobre curso intermissivo, o campo que instalou foi totalmente de euforia. Então me deu uma euforia muito grande, assim, quase incontrolável, uma alegria muito grande. E eu falei, puxa, isso aí é interessante. Isso é o clima do curso intermissivo, né? São aquelas consciex que tiveram uma oportunidade, elas foram chamadas para uma coisa nova. Então é aquele clima de euforia do holopensene do curso intermissivo e diz muito sobre a intraconsciencialidade do intermissivista. Se a gente vai estudar o que é o curso intermissivo, a gente tem que entender, a gente vai estudar através dos intermissivistas, somos nós, né? E como que era o nosso clima no curso intermissivo, como que é o clima desses intermissivistas de hoje? Então, a ideia que me dá é um clima de euforia, né? A ideia de que assim, há uma nova esperança de evolução no ar, e essas pessoas foram chamadas, então, extremamente motivadas e animadas para isso, né? E outra coisa, a pessoa, quando vai para o curso intermissivo, a consciex, ela tem muito o que ela quer falar sobre o passado dela, sobre as experiências que ela viveu. Às vezes ela foi grandes vultos da enciclopédia, né? Então, daí vem um pouco dessa ansiedade. E aí a gente vê a razão do professor Valdo ter pedido para colocar aquela placa no tertuliário, bem grande, escrito calma, né? Não sei se quem já foi lá percebeu isso na entrada. Logo na entrada, em cima dos livros, tem uma impressão grande, assim, em letras grandes, maiúsculas, escrito calma. E no próprio escritório do professor Valdo também tinha, né? Então ele colocou nesses dois lugares. Por quê que ele falou? Ele falou que ele começava a observar justamente a euforia dos intermissivistas, consciex, os alunos do curso intermissivo hoje em dia, né? Quando vinham trazidos pelos amparadores para conhecer a Cognópolis, conhecer a Conscienciologia, né? Então eles viram, puxa, já tem tudo isso montado aqui, então entrava em euforia e queria falar com o professor Valdo. Eles queriam chegar perto do professor Valdo e também perto da gente que estava sentado lá, todos nós, né, para passar alguma ideia, para sentir a psicosfera, sabe, para estar junto ali. Então, o professor Valdo falou que os amparadores pediram para ele colocar essa placa lá de calma, né? Então, a consciex chega e ela encontra aquilo bem grande ali, que aí ela vai e faz mais um pouco de, né, centraliza a personalidade dela para poder ficar mais serena. Porque a vontade que dá justamente é essa euforia de você extravasar, de ficar feliz, né? Então, o curso intermissivo, ele tem muito esse holopensene, e aquela música da Canção da Manhã, né? Ela dá esse clima, não sei se quem ouviu sentiu isso, né? O que ela pega, pelo menos para mim, é totalmente psicossoma aquela música, né? Então aquela marcha, né, de vai todo mundo junto de mão dada, né? A Canção da Manhã, não sei se vocês tiveram essa percepção, e isso aí pega muito no emocional, no nosso emocional como consim e no emocional dos alunos do intermissivo como um consciex no psicossoma. Então, assim, você vê, esse é o clima, né? O curso intermissivo é essa coisa da esperança aí, pelo menos na minha percepção. Se vocês quiserem comentar depois, a gente pode discutir isso aí. Ok, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu passar aqui para o paper? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Com muita calma? Ô, Eduardo, só uma coisa assim que eu acho interessante Diga. também, que apesar de existir a questão teórica dos cursos intermissivos, existe a questão prática também do autoenfrentamento e dos laboratórios estatísticos que são realizados pelo intermissivista, né? Isso, exatamente. A gente fala que é teórico, né, Bárbara, porque assim, lá você, vamos dizer assim, você aprende muito, né, as coisas, e aqui você é chamado a aplicar.
né? Então, os grandes desafios vão ser aqui, porque lá você está com seus colegas, né? Você está com o evoluciólogo, você está lá com o professor do curso intermissivo. Então, a gente sabe como é que é aluno, né? Todo mundo aqui é aluno, já foi ou vai ser. Então, a gente sabe muito bem como é. Quando te soltam sozinho no playground, aí é que o problema aparece. Então, a gente está solto no playground, né? Assim, a gente aqui tem que vir numa família que não sabe nem o que é curso intermissivo, a gente tem que conviver numa sociedade que às vezes você vai falar uma coisa bacana, que você, né, que é uma coisa assim, de alto nível, que toca você, e as pessoas te ridicularizam. Então, isso é prática, né? A gente vai ter aqui que praticar aquilo que a gente, na verdade, desenvolveu lá. Mas eu concordo com você que, assim, isso é uma forma de simplificar. 1%, 99%, esses números, assim, são muito didáticos, né? Mas, é claro, vamos supor que a pessoa, no curso intermissivo, tivesse também participando de uma equipex. No final do curso intermissivo, as pessoas que puderam, né, que tinham já uma certa tranquilidade, começaram a juntar a família nuclear. A próxima família nuclear, né? Então, aquela coisa, você vai lá, se aproxima o seu futuro pai com a sua futura mãe, ajeita lá o ambiente extrafísico, né? Vê o que você pode fazer. Isso tudo já é trabalho, isso é prática do curso intermissivo, não há dúvida, né? Vamos dizer assim, é um trabalho intermissivo já. Então, é claro que tem isso lá, eu acho que depende de cada um, né? Uma coisa que a gente aprende do curso intermissivo é que ele é diferente para cada pessoa. Cada um tem demandas, né, específicas, é claro, você junta tudo, as instruções, né, as matérias, vamos dizer assim, aquilo que você aprende é uma coisa mais massificada, vamos dizer assim, mas cada um está no seu momento evolutivo peculiar. Cada um tem seus problemas, cada um tem suas preocupações, cada um tem sua especialidade e, principalmente, cada um tem a sua FEP. E a FEP é que determina ali o que você está fazendo, né? Tem uma outra condição certo? também do próprio aluno de curso intermissivo, dependendo da condição do curso intermissivo dele, atuar como auxiliando outros intermissivistas de cursos intermissivos, talvez um pouco mais iniciais e tal. Então, também tem esse trabalho dentro do próprio escopo do curso intermissivo, né? Isso, por exemplo, assim, a gente agora, na próxima, né, a gente talvez já tenha um papel ali, né, no curso intermissivo diferente, né? Porque primeiro que você já vai chegar, você já tem um case, é o case Bárbara, né? Você vai poder chegar lá e contar o case Bárbara, né? Todos nós, né? Então, a gente tem os cases, a gente vai ser exemplo de sucesso e de fracasso. Então, pensa bem, nós vamos ser agora, no próximo curso intermissivo, uma mini parapsicoteca para os intermissivistas que estão lá. Então, né, assim, a gente vai poder passar até... E esse é o grande paradoxo, né? Tudo se aproveita, nada se desperdiça em termos de consciência. Então, até os seus erros vão servir de ensinamento. Então, isso é a grande coisa que a gente vai poder fazer agora. Tem aqui já entrando, né, aqui no próprio paper que a gente fez, olha, tem lá o Projeciologia, Enciclopédia da Conscienciologia, tem alguns verbetes do DAC e vários verbetes do léxico, né? Tem 115 verbetes do léxico. E, justamente, um deles fala assim, ó, que os alunos, aqui na página 3, quem quiser ver, né? No Projeciologia, página 3, ele fala o seguinte, explicações. E por que eu estou lendo esse parágrafo aqui? Porque o verbete do curso intermissivo pega vários outros escritos que o professor Valdo tinha escrito antes, né, tinha feito antes, e incorpora no verbete curso intermissivo. Principalmente esse capítulo do Projeciologia, que foi a primeira vez que ele escreveu sobre o curso intermissivo de um jeito mais extenso, foi aqui nesse capítulo do Projeciologia, né, que é a teoria dos cursos intermissivos. E aí ele coloca, só que ele tem uma coisa que ele não coloca depois, e por isso que é bom a gente trazer esses recortes, porque senão a gente se perde, né? Aqui na página 3, parágrafo explicações, ele fala o seguinte, os alunos mais exponenciais do curso intermissivo, depois de vidas bem-sucedidas, na qualidade de completistas, tornam-se professores dos cursos intermissivos. Então, é possível que, se a gente tiver algum nível de completismo nessa vida, a gente tenha algum papel ali de ensinar aquelas concierges que chegam, né, sem saber nada, né? Então, alguma coisa a gente vai poder passar, isso aí é uma responsabilidade para a gente. Então, olha, pessoal, aqui no Projeciologia, ele tem esse texto do Projeciologia, é bem legal de ler, porque ele está escrito numa linguagem, né, fácil, assim, bem
legal de ler inteiro, né, como se fosse um texto. Só que muitas informações daqui do Projeciologia, o professor Valdo passou depois para o verbete curso intermissivo, que é de 2005. Projeciologia é de 86 e o verbete é de 2005. Então, ele aproveitou vários escritos sobre curso intermissivo e compilou nesse verbete curso intermissivo. Por isso que esse verbete aqui é o verbete central. Então, tem muitas das informações que ele tinha escrito antes, ele colocou aqui, né? Por exemplo, ele, aqui no verbete curso intermissivo, né? Ele dividiu a ProEx, ou seja, em dois tipos, uma técnica e uma instintiva. Então, a ProEx técnica é a ProEx da pessoa ou da Consciex que fez o curso intermissivo. Ele programou essa programação existencial dele, ele fez a programação no curso intermissivo. Então, ele elaborou dentro do curso intermissivo. Já a ProEx instintiva é aquela que sempre existiu antes dos cursos intermissivos, né? Então, eles chamavam de missionato, mediunato, né? Programa de vida, aqueles nomes todos que eram, não deixa de ser uma programação que você vem como Consciex, você programa para fazer no intrafísico, você pode cumprir ou não, só que sem aquele caráter técnico do curso intermissivo. Técnica instintiva. O professor Valdo coloca depois, pessoal, 25 aqui na página 6, currículos. Ele coloca 25 temas de aula do curso intermissivo. Exemplos, né? De 25 temas de aula. Então, o que se falava no curso intermissivo? Aqui tem 25 exemplos, né? De coisas que eram apresentadas no curso intermissivo para a Consciex intermissivista. Na página 7, ele coloca ali, então, aquele 10 traços da personalidade, que são, na verdade, aquele teste, né? Se você fez o curso intermissivo. Lembra que tinha esse teste, inclusive, na página do Tertuliário, quem entrava lá, tinha lá, clique aqui para saber se você fez o curso intermissivo. Aí aparecer lá o veredito, né, para você, mas não, aparecia um teste. Então, é para você ver se você fez o curso intermissivo, ninguém vai te falar, né? E, na verdade, aqui são indícios. A pessoa tem que saber se colocar aqui dentro, né? Igual o conscienciograma. Você vai ver uma colocação que pode ser uma pergunta ou um indicativo, e você que vai ter que se inserir lá dentro, ninguém vai dizer para você. Então, esse parágrafo aqui dos trafores, né, que são 10 traços da personalidade do intermissivista, isso aí é uma das grandes listas da Conscienciologia, talvez uma das mais famosas listas da Conscienciologia. Assim, a lista para saber se você é um intermissivista ou não. Edu. E ele fala o seguinte, se você não se coloca aqui em 5 desses traços, né, que é um parâmetro, 5 traços, não tem problema, né? Você pensa que agora você vai se preparar para fazer um curso intermissivo em alto nível na próxima intermissão. Então, isso aí não desanime, ele coloca, né? Aqui no parágrafo pré-serenões, pessoal, na sequência, é muito interessante. Ele fala assim, quem são essas consciexes que foram chamadas para o curso intermissivo? Interessante que isso aqui, né, é bem legal da gente ver. Quem são essas, ou seja, quem são os chamados para o curso intermissivo, entre aspas, né? Chamado sem nenhuma conotação mística, né? Estou falando chamado mesmo, né? Chamado, né? Convidado, melhor, né? Convidado para o curso intermissivo. Então, ele fala alquimistas, assistentes, os cidadãos mais lúcidos das socins, os filósofos da Grécia Antiga, os ex-gênios da humanidade, né, que estão nas enciclopédias, os ex-iniciados do parapsiquismo, os ex-inventores e cientistas da humanidade. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta para a gente mesmo, em qual desses grupos que eu me encaixava quando fui chamado para o curso intermissivo? E a gente estava conversando com a Luziana no final de semana, né, Luziana? A resposta para essa pergunta é, possivelmente, na maioria deles, né? Porque o Mega Elder é aquele cara que já passou num monte de coisa, né? Ele já fez um monte de coisa, já foi cientista, já foi parapsiquista, já foi alquimista, já fez assistência, ou seja, tem muita coisa. Mas, assim, a gente tem que ver o que predominou na sua vida crítica. Exato. Então, a vida crítica é aquela vida que mais te marcou, né? Aquela que foi o trampolim em que você começou a fazer as coisas de mais alto nível. Nessa vida crítica, qual era a tônica dela? Era de alquimista, era de assistente, era na ciência? Você contribuiu mais na ciência? Isso é que, por exemplo, possibilitou você a ser chamado para o curso intermissivo? Então, isso é uma coisa para cada um observar em si, né? Qual é o perfil de você, Consciex,
para o curso intermissivo. Tem outra coisa que não está aqui, mas eu estou lembrando, o professor Valdo sempre falava, tem uma pensata lá no final, no leque, que é o seguinte, que a consciex que a gente mais deve, que está mais no livro de credores, é aquela que te levou para o curso intermissivo. Então, vamos pensar, né, pessoal, qual é o amparador desses todos da paraelencologia, qual aquele que te chamou? Aquele, na verdade, que te convidou, né? Às vezes, ele que fez, ele te apresentou, né, para o curso intermissivo e te levou na mão. Então, pode ser, por exemplo, aquele que te tirou da baratrosfera, fez o resgate com você, fez o resgate e te convidou para o curso intermissivo. Falou assim, olha, muito bem, você é um cara, você está nas enciclopédias, você é um gênio, você é o máximo, né? Que o Valdo faz isso com a gente, né? Você é o máximo, você é um gênio, né? Porém, né? Veja bem, tem coisa muito mais avançada. Você topa entrar nessa? O que você acha? É uma boa, né? É um convite irrecusável. Todo mundo quer, só que a pessoa, o amparador fala assim, pois é, mas é que o curso intermissivo é o seguinte, é autoenfrentamento, é auto-impacto terapia. Então, você vai lá, você vai ficar impactado com o que você vai ver de você mesmo. Isso vai levar você, inevitavelmente, a ter que fazer um monte de reciclagens. Ou seja, botar a mão no baú, né? É o baú, eles chamam do baú da baratrosfera, né? Aquele que a gente não quer abrir, mas está lá. Então, você vai ter que botar a mão dentro do baú da baratrosfera seu para poder mexer e fazer reciclagem. Você topa? Então, muita gente aceitou, né? Apesar é um grande desafio, a pessoa tem que ter ousadia, tem que ter coragem para fazer isso. Muitos de nós aceitamos, mas muitos não aceitaram. Esses que não aceitaram ficaram com medo, né? Um pouco de receio diante daquilo que tinham que enfrentar. Então, a pessoa acha a ideia muito boa, mas ele vê a montanha que ele tem que passar por cima, né? Tem que escalar a montanha para chegar do outro lado. E aí, muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram logo de cara, muitos começaram a fazer o curso intermissivo e chegou no momento em que o esbregue intermissivo ele não aguentou, né? Então a pessoa, claro, né? Os amparadores são amigos, não são assediadores, então a pessoa tem toda a liberdade para fazer depois, não tem problema nenhum, né? A pessoa vai, resolve o problema, algumas coisas e faz depois. Muita gente, o professor Valdo comentava, que o problema de não fazer o curso intermissivo era o seguinte, e outra coisa, ele comentou que tem consciex que foi convidada para fazer o curso intermissivo há muito tempo, quando a gente fez, por exemplo, e até hoje não fez, não entrou, porque está ainda resolvendo coisas. Então, você vê, é muito tempo, né? E por que a pessoa ela não aceita? Porque, às vezes, ela vê que tem que mudar, aceita mudar, mas tem aquele problema do passado, da FEP dela, que a incomoda demais, sabe? Aquele espinho no pé. Ela fala assim, puxa, eu quero fazer, mas você sabe que tem aquele grupo de pessoas que eu desviei demais e aquilo está me incomodando. Eu não vou relaxar enquanto eu não ajudar aquele pessoal. E aí a pessoa vem numa ressoma, em outra ressoma, às vezes uma mini ProEx. Aí quando ela consegue encaminhar, ela se sente mais aliviada. Ela se sente mais aliviada e ela fala assim, agora sim eu consigo entrar com 100% da minha atenção no curso intermissivo. Por isso que um dos pré-requisitos para o curso intermissivo é a pessoa ter a ficha um pouco mais leve. Ou seja, não pode estar muito carregada. A pessoa não pode ter sido um assassino em massa há pouco tempo. Porque a cabeça dela está nisso ainda, né? Ela está totalmente ainda preocupada com isso. Então, quem fez o curso intermissivo tem um indicador daquilo que a gente já estudou também no Megacons, que é um indicador de como está a sua ficha evolutiva. Então, ela está um pouco mais, né? O professor Valdo fala, 51% positiva, né? Pelo menos, né? Então, isso aí já dá um certo alívio para a pessoa, né? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Que hoje, como tem muita coisa, eu estou estendendo um pouco mais aqui na explicação. Diga, Nelson. Não, só pensar assim, quantos que fizeram curso intermissivo e não chegaram aqui, e quantos que a gente identifica que parece que assim, esse ser humano podia estar na conscienciologia, coisa e tal, e não chega. Talvez sejam essas pessoas que talvez tenham a potencialidade, mas ainda tem muita coisa para passar, então, né? O que é que tu acha disso? Isso, perfeito, né? E esse aí é o terceiro tempo, que é o que eu vou falar agora. Você pegou bem. O que é o tempo dos cursos intermissivos? Bárbara, quer falar alguma coisa? Uma coisa em cima disso, porque eu acho que a gente tem a ideia que todo intermissivista precisa estar na conscienciologia, mas não precisa. Tem muitos intermissivistas que estão fazendo trabalhos que não estão conectados propriamente com a conscienciologia. E aí eles não vão chegar mesmo, e não é para chegar, né?
Obviamente que ajuda muito a gente estar em contato com a Conscienciologia, porque tem muita relação com o que a gente estudou no curso intermissivo, mas não necessariamente tem essa vinculação, né? Ela não é obrigatória, assim, ela não é pré-determinada para todos. A pessoa pode ter, por exemplo, pode ter trabalhos para fazer em outros grupos, né? Ela pode entrar, tá até como infiltrada, porém, se a pessoa está com a ficha evolutiva mais limpa, se ela tem possibilidade, ela vem. Porque é uma boa estratégia evolutiva estar junto com o grupo, entendeu? Esse aqui é o ponto. É claro, né? Tem de tudo, né? Tem de tudo, né? Assim, mas assim, a gente tem que ver assim, quem pôde chegar, chegou. Né? Quem não pôde, não quer dizer que seja pior ou melhor que a gente, mas algum elemento impediu ele de chegar. Então, esse é o ponto vamos dizer assim, da ficha evolutiva, né? Agora, Nelson, só comentando, assim, Eduardo, pode falar, Luziane. Não, só dentro desse assunto, né? Porque eu estava vendo, né? Tem uma pensata que, por exemplo, a Conscienciologia, como projeto da Reurbex, ela é anterior aos cursos intermissivos. E os cursos intermissivos, eles existem para consolidar a Conscienciologia. Então, assim, eu entendo que a Bárbara comentou, mas eu penso que tem, pelo menos nesse patamar evolutivo do processo da Reurbex, né, porque lembrando que os cursos intermissivos eles ficaram mais, assim, de modo mais amplo, né, ali na década de 50, até em função do processo da longevidade, né, porque antes disso não dava para fazer uma programação existencial se a maioria das pessoas vivia um pouco tempo. Então, a gente, a partir da década de 50, né, 1950, você tem um processo mais amplo aí dos cursos intermissivos e o advento da Conscienciologia, né, que enfim, está chegando no planeta agora. Então, eu penso que tem essa questão da Max Proex grupal, até porque em muitas outras vidas a gente se encontrou, mas tinha o objetivo mais egocêntrico, egocármico, né? E agora a gente está com um processo mais grupocármico, a questão da família consciencial, do grupo evolutivo. Então, eu penso que ainda está... Eu acho que esses casos que a pessoa não está na Conscienciologia são exceções e talvez sejam mais avançados, assim, que tem mais gabarito para, de repente, né, tá com a lucidez maior, no nível de infiltração, né, num processo, né, para a gente também, porque assim, esse processo só às vezes eu me preocupo só no sentido assim, da gente banalizar um pouco essa condição do curso intermissivo valer para qualquer área, né? Você vai, às vezes, fazer um trabalho na SOCIM, não que isso não seja importante, eu acho que sim, mas só para, não sei se vocês estão me entendendo, está dando para entender, assim, essa condição, né, que eu estou colocando, no sentido de fato, eu acho que existe uma relação muito direta do curso intermissivo com a Conscienciologia, até por essa lógica de como as coisas surgiram, né? A Conscienciologia surge antes, dentro do processo da programação da Reurbex, depois vem o curso intermissivo para consolidar essa situação. Então, se a pessoa, pela lógica, se ela vai para o curso intermissivo, ela tem uma relação direta com esse processo da consolidação da Conscienciologia no planeta, principalmente nesse momento atual, né? Essa como eu vejo. Bem rapidinho a minha contribuição, eu assino embaixo com o caps lock ligado, que a Luziane colocou agora para nós, é que por vezes pode existir a tendência da gente confundir curso intermissivo com o processo evolutivo. Então está todo mundo evoluindo, né? Todas as consciências, todas as pessoas estão evoluindo, mas essa relação íntima de curso intermissivo com a expansão da ciência conscienciologia no planeta é que é importante que a gente tenha. Né? Então, tem pessoas hoje fazendo uma baita assistência no planeta Terra, que nem acessaram a Conscienciologia, ou que não exista por parte delas esse comprometimento, que para nós já é muito claro, né? Essa relação de curso intermissivo com a reurbanização planetária. E eu penso, sim, que é uma hipótese que outras pessoas que já tenham uma noção, por exemplo, o Serenão, ele não precisou passar por um curso intermissivo, certo? Nenhum Serenão passou. Em contrapartida,
existe por parte de alguns serenões esse compromisso de nos ajudar a qualificar ainda mais o curso intermissivo e a própria expansão da ciência no planeta, né? Então, essa diferença entre evolução e curso intermissivo. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Pode falar, Patrícia. Eu queria reforçar o que a Luziane e a Isabela trouxeram, que realmente quem fez curso intermissivo era para ter chegado. Tanto é que, eu acho que foi em 2011, 2012, o professor Valdo fez aquele movimento da chamada dos intermissivistas. Ele até, se a gente ouvir as tertúlias antigas desse período, ele dava um percentual dos intermissivistas que não tinham chegado, fazendo o esforço de trazê-los. Mas isso, é claro, não desmerece o trabalho que eles estejam fazendo por aí, né? Não quer dizer que eles não vão ser completistas, isso ninguém sabe. Mas a proposta era que eles tivessem chegado para ajudar no trabalho mesmo. Mas sabe o que eu fico pensando aqui? Eu compreendo perfeitamente a abordagem que vocês trouxeram, concordo, viu, Valdo, falando várias vezes sobre isso. Contudo, eu fico pensando no que a gente entende do trabalho de Serenão até agora, que é quem organiza, ou quem são os diretores os diretores dos cursos intermissivos. Normalmente, o trabalho de Serenão está atrelado a trazer um maior índice, uma maior porcentagem de oportunidades para que aquele trabalho seja realizado de forma a atender o que está sendo trabalhado. A partir do momento que a gente atrela o intermissivista necessariamente à conscienciologia, e principalmente a materialidade da conscienciologia no intrafísico, isso, a meu ver, é extremamente limitante dentro dessa perspectiva. Porque por mais que a gente esteja crescendo, ainda somos um grupo muito pequeno. Se a gente for pegar aí o mundo inteiro, né? O planeta inteiro. Então, eu acho assim, apesar de entender que existe um trabalho de intermissivistas no desenvolvimento dessa ciência, expansão dessa ciência, atrelar o curso intermissivo único e exclusivamente a isso me parece limitante. Alguém quer gostaria comentar, de pessoal? Gostaria sim. Diga lá. São dois pontos. O primeiro é que, de uma passagem, eu não tive condições de ler o material, nem sei se ele está no material, mas eu acho que é do léxico, que o professor Valdo diz assim: os cursos intermissivos, eles, na verdade, sempre existiram, mas para uma condição muito avançada, que eram evoluciólogos e serenões. Então, isso me deixa dúvida quando se fala que Serenão não participou. Não, me parece que, assim, eu faço uma analogia, sabe, em relação a essa passagem. Para quem que era a educação na vida intrafísica na Idade Média? Então, era os nobres, né? Era vinculado à igreja, era para alguns. E aí, essa educação, ela vira uma educação para todos. Com a Reurbex, eu vejo o curso intermissivo como essa educação para todos. Não vamos esquecer que quem ia para os cursos intermissivos foram aquelas consciências que, como foi dito logo no início, estávamos na baratrosfera, conseguimos uma recuperação mínima aí e tivemos condições de ir para um curso intermissivo. Então, me parece que a grande maioria que compõe a CCCI hoje tenha passado por esse caminho. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu vejo ele mais como uma expansão. A Reurbex, a gente não pode esquecer que ela envolve bilhões de consciências. A gente teve muita gente transmigrada, muita gente resgatada e uma ampliação dos cursos intermissivos, pelo que eu estudei até o momento, de uma forma muito intensa. E aí eu venho refletir sobre o que a Bárbara falou e que eu concordo. Nós somos em 2.000 voluntários, nem isso, né? Na conscienciologia, supondo que a gente tenha 70% de intermissivistas, não vamos pôr 70%, vamos pôr 800% de intermissivistas que não tenham chegado. Ainda assim, a gente teria um quantitativo muito pequeno. Então, eu penso que a gente deve refletir um pouco
E eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com coisas que fecham, como se fôssemos escolhido. Me deu essa impressão. Mas, Ana, só complementando aí, não é questão nem assim de escolhido, é o processo evolutivo que ele, de certo modo, ele impõe isso, né? Porque, às vezes, imagina você propor uma pós-graduação para uma pessoa que ela ainda nem aprendeu a tabuada, digamos. Ela mesma não vai querer aquilo, entendeu? Porque aquilo vai criar Eu problema entendo para isso, ela. Luciana, e eu concordo É o processo contigo. do O que eu estrupo acho evolutivo, né? é que a gente... Eu concordo contigo, mas eu penso assim, o curso intermissivo, que eu entendo, essa expansão dele, ele propiciou que as consciências começassem a acelerar o seu processo. Então, eu entendo os cursos intermissivos quando ele fala sempre existiu, para quem podia, os evoluciólogos e os serenões, como assim, sabe, era nível de universidade. E agora a gente tem eles mais no curso básico, tanto que a gente fala, pô, fulano aqui, olha, a gente tem casos de curso de campo que Consciex fala, você veio de... Eu tive tem um colega que eu estava no curso de campo com ele, e a Consciex falou, olha, você veio de um curso avançado. Então, a gente tem várias gradações. E eu imagino que o número de intermissivistas que estejam ressomando cada vez maiores, mas não necessariamente todos vieram para a Conscienciologia, ou outros optaram por fazer outros trabalhos, porque também talvez precisasse ainda trabalhar muito com o ego e com o grupo karma. Havia outras. Então, assim, por isso que eu acho que eu concordo com a Bárbara que a gente fica com essa tendência de limitar. Eu imagino que são muitas consciências que passaram pelo curso intermissivo e que tem uma minoria uma minoria, eu considero a gente uma minoria que se aglutinou aqui para fixar e para materializar a conscienciologia no planeta. Eu não acho que é uma maioria que fez o curso intermissivo, não. A gente precisa até lembrar que esse processo do curso intermissivo, até certo ponto, né, ali na década de 50, é uma compensação dentro das ressomas em massa das consréus. Porque a gente tem que lembrar desse mecanismo da Reurbex que está em andamento. Então, por exemplo, ali no curso intermissivo, né, com certeza, abriu muito mais, não é como antes, né? Lá, sei lá, ali a gente tem a ideia, mais ou menos no século XVII, né? Começaram assim os cursos intermissivos, né, com mais força. Isso. E na década de 50, né? Como eu falei, isso está no verbete. Eu não vou lembrar agora, daqui a pouco eu procuro. Eu acho que a gente né, podia voltar a isso mais no final do debate para ver como a gente avança até com as questões. Pensando só que hoje a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, nós somos um percentual muito pequeno. E se a gente falar em 10 vezes o nosso grupo, vai continuar sendo uma coisa ínfima em relação à quantidade de consciências ressomadas. E quantas que nós temos que por mais que tenha caído aquele percentual de 1 para 9, né, a cada um que esteja aqui ressomado, 9 estão no extrafísico, por mais que isso tenha caído pela metade, porque muita gente ressomou, ainda assim, quantos bilhões de consciências compõem o planeta? São muitos bilhões. Agora, Ana, sim, só para a gente... eu queria ler uma pensata, né, que, na verdade, vai ajudar a gente a entender isso tudo, que é a pensata 156. Essa pensata aqui ela é bem comentada, na verdade, já aparece em vários verbetes da Conscienciologia. Ela é bem interessante, que ela dá uma geral nisso. É o seguinte: Reurbexologia. No universo da Reurbexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui. Então, uma ordem cronológica. 1. A própria Reurbex. 2. As transmigrações. 3. A Conscienciologia. 4. O curso intermissivo. A Comunex Pandeiro. Cognópolis. Comunex Interlúdio.
e a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, isso aqui dá uma ideia para a gente de como é que vem o crescendo lá de trás, né? Então, na base de tudo, é claro, tem a Reurbex, que é esse macro planejamento, né? A Reurbex é o panorama macro. Dentro desse movimento da Reurbex, então tiveram várias outras empreitadas, né, para fazer o trabalho da Reurbex no planeta Terra. Entre elas, a Conscienciologia e os cursos intermissivos. Quando ele coloca a Conscienciologia aqui antes, ele está querendo falar Conscienciologia como disciplina Conscienciologia, né? Como o estudo da consciência, né? Porque a Conscienciologia aqui, dos tratados, isso aqui, pelo contrário, é a materialização das matérias do curso intermissivo. Então, assim, né, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Então, a gente tem um crescendo em que o curso intermissivo está lá, nessa preparação, né? E depois a gente chega até a Enciclopédia da Conscienciologia, que é pegar as matérias do curso intermissivo e materializar dentro de uma enciclopédia. Então, veja bem, é claro, né? Assim, eu concordo com vocês aí que vocês estão falando, por exemplo, à medida em que os cursos intermissivos vão acontecendo, as várias turmas, cada vez vai ter mais gente, vai ter mais intermissivista. É claro, né? Cada um vai para o seu canto, cada um vai fazer suas coisas, vão ter várias linhas, de repente, a pessoa vai tratar de assuntos específicos. Porém, quem está envolvido, principalmente com as primeiras turmas do curso intermissivo, e é diferente a gente fazer essa diferenciação. As primeiras turmas do curso intermissivo, esse core, o núcleo, ele veio para justamente materializar a ciência conscienciologia. Isso é uma das tarefas da Max ProEx, né? Está todo mundo envolvido nisso de alguma forma. Esse pessoal faz muito sentido, já que a conscienciologia, né, aqui os tratados são a materialização do curso intermissivo, faz muito sentido a pessoa vir do curso intermissivo e programar, ter contato com a conscienciologia, de alguma forma colaborar com a Max ProEx. Né? O que não tira o fato de pessoas específicas terem coisas para fazer em outros lugares, em outros ambientes, né? Aí talvez ela não esteja tanto nessa Max ProEx da conscienciologia. Mas pensando nesse grupo maior, eu acho que se a pessoa pode, se ela tem liberdade na FEP dela, ela entra assim no grupo, ela participa da CCCI, que é essa coisa maior. Quando a gente fala de CCCI, pessoal, a gente não está falando de Cognópolis, não está falando do campus tal, a gente está falando da comunidade internacional, né? Como se fosse um grande colégio invisível dos intermissivistas. Tem uma fila, né? Luziane, é você que está organizando hoje? Eu estava organizando, a Bárbara tinha pedido para falar e eu não vi. Aí depois você fala, tá, Iorne? Vai a Bárbara, que ela vai ter que sair logo. Eu vou sair, agorinha mesmo. Não, é só para... Eu só queria... Porque quando eu tinha botado o meu nome, Eduardo, era justamente para falar da reurbanização. Porque, assim, quando a gente fala de curso intermissivo, existem outros conceitos que vêm atrelados a essa ideia de ProEx, reurbanização, como o Eduardo falou no começo, as próprias técnicas evolutivas estão atreladas ao conceito de curso intermissivo. Então, por base, a ideia do curso intermissivo é de qualificação para assistência no processo de reurbanização extrafísica no qual o planeta está passando. E eu entendo que esse processo de assistência e desenvolvimento pode ser feito em várias esferas. Agora, eu concordo quando a gente diferencia, e por isso que quando eu falei materialidade da conscienciologia, porque eu estava falando justamente desse local físico, material e dos livros e da ciência. Agora, se a gente pensar no teste do intermissivista, aí sim isso faz sentido como uma ideia inata. E aí é uma ideia inata que pode ser desenvolvida pela consciência intermissivista, independente de ter esse contato com a materialidade da conscienciologia ou não. Aí sim eu concordo que tem total relação, né? Mas quando eu falei anteriormente foi a questão da materialidade mesmo. Só para deixar claro, eu falei da materialidade, porque eu acho que esse é o grande desafio, é exatamente consolidar a conscienciologia no planeta. Eu penso que esse é o grande desafio da Max ProEx grupal. E são os pioneiros, né? Na verdade, se você não materializar, você dificulta quem vem depois, né? Então, é um trabalho importante, é um trabalho de abrir picada, às vezes não é o trabalho mais nobre, mas é importante. Se a gente não deixou o negócio aqui, então, essa responsabilidade, igual a Isa falou, é gigante, né? Nossa, sim, é uma mega responsabilidade, porque a gente está abrindo o caminho aqui, isso é sério, né? Fala aí, ó.
Obrigado. Como eu entendo a conscienciologia, essa é, para mim, como um experimento que nós confirmamos no curso intermissivo. Eu concordo da Bárbara e também da Ana, que nós somos um pequeno grupo, né? Como Eduardo falou, as pioneiros, né? Que tem aqui tarefas específicas, né? No curso intermissivo, nós temos vários trabalhos por fazer aqui na REUBEX. Esse pioneirismo que nós temos aqui, para mim, é super interessante, né? Porque participam do nosso proexis grupal também intermissivistas que entram, percebem que o grupo da conscienciologia está elaborando algumas coisas, mas não da especialidade deles, saindo da conscienciologia, mas trabalhando conosco em conjunto, mas não dentro no grupo da conscienciologia. É interessante para mim, né? Porque, a minha opinião, nós podemos abrir mais nossa cabeça por uma tarefa que nós fazemos aqui grupal, né? Porque a conscienciologia tem trafores que são do curso intermissivo. Então, deixa nós descobrir esses trafores e o que nós fazemos aqui, por ser exemplarismo, né, por elaborar a conscienciologia no planeta Terra aqui. Minha hipótese é nós trabalhamos aqui com vários grupos em conjunto. Esse é já um trabalho muito importante, é um núcleo, né, de uma novo experimento, né? Esse é do grupo Camologia, que eu vejo aqui que nós trabalhamos com vários grupos evolutivos em conjunto. Tem alguém para falar? Eu queria só chamar a atenção que o Adélio colocou aqui, né, em relação a essa questão do número de pessoas, né, que ele lembra do professor Valdo ter falado que de 3% a 5% fizeram curso intermissivo, que isso daria em torno, né, 200 milhões de pessoas, realmente são... Aí eu chamo a atenção para, acho que é na página 4 ali, do Projeciologia, Eduardo, que você trouxe, na página 4, aqui no penúltimo parágrafo, tem as promessas, né, que um total de 100% dos alunos, né, faz promessas a si próprios e são despachados para a ressoma com saudações e títulos pomposos, tipo arautos da justiça, bandeirantes do ideal, embaixadores da paz, escultores do espírito, líderes da renovação e por aí vai, né? Porém, ficam só na promessa, né? Então, de fato, muita gente não chegou, né? Não chegou no processo, na conscienciologia, e eu acho que isso não é uma questão de elitismo, porque eu acho que vira e mexe essa discussão volta dentro da conscienciologia. Todo mundo é elitista, quer dizer, elitismo é uma coisa, né? De fato, você excluir pessoas, né, é um processo negativo, mas o elitismo, a elite evolutiva, digamos, ela existe, não tem muito jeito. Dentro de um planeta que é hospital, a gente tem uma micro minoria, que são os serenões, né, enfim, os evoluciólogos, que realmente tem um nível mais avançado e, claro, tem a escala evolutiva. Isso não é, isso antes de mais nada é um processo de autoexclusão. Na hora que a pessoa ela não banca a reciclagem, ela é convidada e ela não aceita o convite, ela está usando o livre-arbítrio dela e ela não está, por exemplo, entrando, né, nesse processo, bancando a reciclagem que precisa, porque, antes de tudo, o curso intermissivo é um choque cosmovisiológico. A gente acha que tem uma pensata aí, né? E esse choque cosmovisiológico realmente tira a gente do chão. É o processo da cosmoética destrutiva. Então, nem todo mundo quer abrir mão dos seus caprichos, quer abrir mão enfim, quer continuar defendendo os seus trafares, né? Enfim, está no egocentrismo ainda. Então, isso precisa ser respeitado. Não é que tem nada de errado, simplesmente é a escolha, né? Às vezes a gente demora a assumir que a gente quer fazer assistência.
e também o tamanho da assistência que a gente quer fazer. Então, eu penso que tem essas condições para a gente também não entrar nessa discussão que é elitista, que é conscienciologia, que são os escolhidos, porque aí a gente entra também num processo que eu acho que não ajuda. O Adélio está com a mão levantada. É bom você... Deixa eu só comentar em cima disso, Luziane, que eu acho que é importante você falar isso, porque realmente esse assunto, sempre que a gente traz, tem esse tema vem à tona, né? E é muito importante lembrar, pessoal, que a conscienciologia, primeiro, que não tem dono, né? A conscienciologia, como a gente leu na Pensata lá, ela nada mais é do que o estudo da consciência, ou, na verdade, o estudo da evolução da consciência. O que é feito aqui, foi feito pelo professor Valdo principalmente, foi pegar essas informações que são do curso intermissivo e compilar e escrever os livros e tratados, né? Mas cabe a gente, por exemplo, a quem vem desse estudo da consciência, da evolução, a pegar lá a sua IC, né, dentro da sua IC, e materializar também as informações específicas da área da pessoa. Então, a conscienciologia é uma construção coletiva, não é uma coisa, não tem um dono, não tem um grupo, né, que toma conta disso da conscienciologia. E outra coisa importante lembrar também, né, Luziana, é o seguinte, os intermissivistas, eles não são eleitos, pelo contrário. Se eles fossem bons mesmos, eles não seriam alunos do curso intermissivo, seriam professores. Todos esses evoluciólogos e serenões, eles chegaram às evoluções serenões sem curso intermissivo. Então, eles não precisaram, isso é elite, né? Que não somos nós. Né? Então, assim, o que acontece? Quem entrou para o curso intermissivo foi o aluno que precisou entrar para o curso intermissivo para corrigir as suas ideias, né? Entrar no rumo. Então, assim, está longe de ser elite, pelo contrário. Agora, por um lado, aumenta a responsabilidade da pessoa que foi chamada, que foi convidada a fazer um curso intermissivo disso, a receber uma atenção dos evoluciólogos serenões, isso aumenta a nossa responsabilidade. Isso tudo são aportes evolutivos que a pessoa recebe. Pode falar, Adélio. Estão me ouvindo aí? Tá conseguindo ouvir bem? Ah, legal. Não, a abordagem basicamente é só complementar o que vocês colocaram, que eu me lembro, o Sr. Valdo realmente falou em torno de 3% a 5% da humanidade podendo estar tendo curso intermissivo, que o curso intermissivo é coisa recente, né? Claro que para uma grande massa, para nós, por exemplo, é uma coisa recente e que realmente, como o Eduardo comentou, a conscienciologia não é só as ICs. Conscienciologia vai além disso, é todo o preparo que houve para chegar nas ICs e o que está acontecendo por fora aí das ICs também de estudos avançados da consciência, né, que ajudem na evolução da consciência. Então, na real, a conscienciologia é resultado de cursos intermissivos, é resultado dessa reciclagem que nós estivemos fazendo nesse tempo todo. E o professor Valdo até comentou também que o Pandeiro foi uma Comunex que preparou para que nós viéssemos para estabelecer a conscienciologia no planeta também. Nós ou outras pessoas, né? A gente não sabe se todo mundo aqui teve no Pandeiro mesmo, ou não, se visitou, se participou, etc., mas alguns estiveram. Então, isso ajudou a preparar massa crítica para a conscienciologia também. Então, a relação curso intermissivo conscienciologia, ela é direta, só que não nem uma coisa dependente da outra. Os cursos intermissivos, o trabalho intermissivo mais avançado, pensam que a conscienciologia pudesse ser estabelecida. E a conscienciologia aqui, por exemplo, retroalimentou a Comunex Interlude. Então, toda essa relação Comunex, Comunim, curso intermissivo e conscienciologia está muito bem estabelecida aí pelos amparadores e tem bastante lógica entre elas. Quanto ao sucesso, daí tem lá, teoricamente, 3% a 5%, 250 a 350 milhões de pessoas, mas sucesso é pouco. Então, nós ainda temos muito pouco sucesso nessas PROEXs que são definidas, porque a PROEX, né, ela só ocorre realmente depois do curso intermissivo. Então, quem não tem curso intermissivo, teoricamente, é o conceito, né, pessoal? Não tem uma PROEX para poder trabalhar diretamente. Então, o sucesso na PROEX é uma coisa baixa, ainda pelo que eu me lembro que a gente debateu bastante, aí se discutiu em cima disso. E agora nós já estamos numa segunda fase, que é a pré-intermissão, que é a preparação para o próximo curso intermissivo, que não é mais ficar assistindo aulinha. É a prática, a gente vai para
pro front da batalha, e a gente discutiu bastante isso também, que ele comentou até algumas questões de estar sozinho. Eu não consigo entender até hoje essa questão muito bem, a gente pode até debater aqui, de estar mais sozinho. É claro que algum nível de amparo a gente vai ter, mas como é que é esse negócio de atuar sozinho lá, né? Resgatando aquela turma do nosso passadão que ficou para trás e que agora a gente tem condições de trabalhar com essa turma. Então, eu trago mais um debate aí em cima disso. É que, Adélio, você vai ser o líder da sua equipe, né? Você vai formar um Equipex. Você vai ter que montar. Grava um Equipex, né? Então, agora, como líder interassistencial, você vai lá, né? E aquelas pessoas que você resgatar, provavelmente vai ser a sua equipe, né? Você vai criar a equipe, Agora, veja bem, eu cheguei até a comentar alguma coisa de amparo, e ele disse, você vai sozinho. Não, mas amparo eu não vejo como não ter, vai ter que ter amparo para isso, né? Agora, como é que vai ser essa questão que a gente vai descobrir na prática aí, talvez, né? Viva a desperticidade. Exatamente. Quanto mais preparado agora, melhor, né? A Ana Flávia quer falar. Oi, pessoal. Então, fiquei pensando aqui que vocês falaram, o que me incomodou foi a parte de pensar que as instituições conscienciocêntricas, e eu não sei se eu entendi certo, que elas poderiam ali deter meio que o monopólio do intermissivista. Porque, assim, na minha perspectiva, e às vezes eu posso ter entendido errado, é que a gente é uma porcentagem minúscula de intermissivista ressomado hoje. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem quantos países a gente não tem, quantas línguas a gente não tem. Com Conscienciologia a gente tem material disponível, inglês, português, espanhol, e está começando outras, né? Mas muito pouco. Então, se a gente falar que todo intermissivista ele ressoma e ele vai ter contato direto com a Conscienciologia no intrafísico através das ICs que a gente tem hoje, eu acho bem equivocado. Mas, assim, perspectiva. E acho que era isso, mas... E a gente tem que pensar, não sei, eu concordo muito com o que o Eduardo falou, a gente tem que tentar lembrar que Conscienciologia é uma matéria, que o que vai evoluir é o que a gente faz a partir disso. Então, assim, se você tem a condição, que volta um pouco no que a Luziana falou, de rememorar um pouco desses conhecimentos do curso intermissivo, sem ter necessariamente contato com Conscienciologia no intrafísico, você já consegue fazer bastante seu trabalho aqui dentro, né? Então, assim, é lógico que para a gente que fez curso intermissivo, chegar no intrafísico e ter contato com essa gama de conhecimento, isso acelera muito, você recupera coisas que você não lembrava e o seu dia a dia melhora bastante, mas aí eu tenho o meu cuidado, para não ser sectarista e achar que só Conscienciologia detém intermissão. Eu concordo com você, Ana Flávia, bastante, viu? E eu acho assim, se a gente pensar assim, a gente está trocando a religião pela Conscienciologia, né? Então, isso aí não serve mais, né? Então, assim, o negócio é o seguinte, o nosso problema é o estudo da consciência na evolução, ponto, né? Aqui, quando foi escrito os livros, o professor Valdo propôs, ele colocou um nome de Conscienciologia, que poderia ser um nome qualquer. Ele sempre falou, o meu primeiro escolha era espiritologia, mas aí não ia ficar muito bom, né? Porque ia dar uma conotação ruim com o espiritismo e tal. Então, assim, é um nome como outro qualquer, né? O que a gente faz, né, na verdade, é colocar as informações que a gente tem do curso intermissivo na nossa prática do dia a dia. Essa prática do dia a dia envolve você escrever, né, livros, artigos, mas envolve também você entrar nos grupos, fazer assistência, ser infiltrado, né, levar esclarecimento para as pessoas do curso intermissivo através do seu exemplarismo. Nem tudo é só informação escrita. Então, isso tudo é curso intermissivo, né? É claro, como a gente está estudando aqui um assunto, né, a gente tem que colocar um enfoque, né? Mas curso intermissivo, basicamente, é aquilo que a gente faz no dia a dia. Isso é o curso intermissivo, é o segundo tempo do curso intermissivo, que são os tempos do curso intermissivo. O primeiro tempo é quando você está como consciex e estuda, lá faz a sua preparação. O segundo tempo do curso intermissivo é quando você vem para cá na vida intrafísica, na prática. E você aí tem a fase da sua execução da PROEX. Esse é o segundo tempo do curso intermissivo. O terceiro tempo é quando você mais ou menos já fez a sua PROEX ou já deixou mais ou menos ajeitado, e aí você passa a pegar essa informação do curso intermissivo e espalhar para outras pessoas,
né? Então, é a base da TARES, né? Você pega a informação e você vai atender as outras pessoas com isso. Podem ser intermissivistas ou não. Então, a gente fala muito que o terceiro tempo do curso intermissivo é quando você pega essas informações e leva para quem vai fazer o curso intermissivo na próxima intermissão. Isso a gente chama de terceiro tempo do curso intermissivo. E o quarto tempo do curso intermissivo é quando você dessomou, né, foi completista, e aí você vai lá, você vai pegar os frutos daquilo que você fez. Então, veja bem, curso intermissivo, a gente coloca como a pessoa, né, é o nosso imaginário. A gente imagina a Conciex lá sentada numa cadeira de colégio, né, com os colegas da turma do lado, e o evoluciólogo lá falando as matérias. Ah, pessoal, mental soma, anota aí, mental soma. Mas isso aí é muito uma aproximação muito pobre, né, e com base no que a gente tem aqui. O curso intermissivo, pelo que a gente está falando, envolve, por exemplo, desde o momento em que você entra lá na sua parapreceptoria, como Conciex, até o momento em que você volta a ser Conciex depois, na próxima dessoma. São 4 tempos. Então, veja bem como é que essa ideia de curso intermissivo de matéria ficou pequena, né? Vamos tentar pensar um pouco grande isso aí, entender o curso intermissivo como justamente essa preparação, esse treinamento, né, essa qualificação da consciência para poder fazer assistência dentro da Max ProEx. Eu acho que a Thalissa quer falar. Não, dentro desses cursos intermissivos, eu fiquei com uma dúvida nesse terceiro tempo. Nesse terceiro tempo, que ele é aqui no intrafísico, correto? Esse terceiro tempo do curso intermissivo seria no intrafísico. Você já estaria com uma, vamos dizer assim, você já teria alcançado o complexes e você estaria fazendo esse processo mais distributivo, seria isso? Tipo assim, você já estaria com sua mega GESCOM escrita? Não. Isso, boa pergunta. Vamos ler lá. Posso ler, pessoal, Pode, o que está escrito aqui no terceiro tempo? Tá. Terceiro tempo, né? Eu acho que é bom o verbete o segundo, porque o segundo fala nessa questão de consecução, por isso que eu fiquei na dúvida, porque no segundo você já fala da consecução da Max ProEx. Isso é bom da gente estudar realmente, isso tem muito a ver, né, para a gente entender o panorama do curso intermissivo. Então, o verbete é tempo dos cursos intermissivos, né? Então, ele fala lá que tem 4 tempos do curso intermissivo. O primeiro tempo é o tempo aquisitivo. Justamente é você, na extrafisicalidade, aprendendo as matérias do curso intermissivo, fazendo seu treinamento lá como Conciex. O segundo tempo é executivo. Então, ele coloca lá, o sentido da intrafisicalidade para a extrafisicalidade ou da vida humana para a intermissão pós-dessomática. A consecução da Max ProEx. Então, o segundo tempo é a consecução da Max ProEx. Está na página 8, Luziane. Tá? Isso. A consolidação da conscienciologia na dimensão intrafísica, que é isso que a gente está fazendo, né? Uhum. O voluntariado da conscienciologia. Os agentes retrocognitores das I6. Os conscienciólogos, a Cognópolis, a CCCI, a consolidação evolutiva da ou pelas consciências lúcidas. As reciclagens humanas, o princípio do exemplarismo pessoal. Período da autoaplicação intrafísica do curso intermissivo, até o complexo. Né? Isso que eu entendi. Então, o segundo tempo é a vida, é ralar a vida em si, né? Uhum. É a luta do dia a dia, né? Sim. Aqui você vai materializar no dia a dia, se vira, dá um jeito, né? Não vai ser fácil, dá um jeito lá da sua ProEx acontecer. Vamos ver o terceiro tempo agora, distributivo. O trabalho horizontal em patamar posterior da tarefa do esclarecimento da intrafisicalidade para os cursos intermissivos, através dos intermissivistas. A ciência convencional, as consciências eletronóticas, os internautas, a comunicologia, o universalismo, o rumo do Estado Mundial, a holotecologia, a biblioteca universal, a consolidação evolutiva dos trabalhos das consciências lúcidas para as consciências eletronóticas. Então, esse é o terceiro tempo, porque é distributivo, né? Período da heteroaplicação intrafísica dos cursos intermissivos, Max Morex. Então, depois da Complex, vamos supor que você já foi mais ou menos completista, né? Você já fez o seu trabalho mais ou menos. E aí você vai distribuir as informações do curso intermissivo para quem vem depois. Quem vem depois?
é o pessoal da eletronáutica, é o pessoal né, que está lá na beira, querendo largar a religião, fazer a maxi-dissidência. Então, esse pessoal todo, você vai fazer a distribuição horizontal, é de você para os outros, né? Então, quer dizer Outras que o terceiro né? tempo, ele é um a mais, né? Ele é um a mais, não necessariamente, por exemplo, talvez a gente chegue no segundo tempo, mas nem todo mundo vai ter essa Max Morex e vai vai ter essa questão do terceiro tempo, é isso, né? Isso aqui é o que está dividido. Isso está dividido, Luziana, no verbete. Porém, eu acho, vou dar a minha opinião agora, isso tudo acontece junto. Você, ao mesmo tempo que você vai fazendo a sua ProEx para chegar no complexo, você já vai distribuindo à medida que você pode, né? Tipo assim, receber R$1, dá R$1, né? Claro, quando você ficar milionário, você vai dar mais, mas agora você dá R$1 que você tem, né? Cada um faz o que pode. Então, a gente já começa a dar aula, a gente, por exemplo, já aplica o curso intermissivo pelo exemplarismo com as pessoas, já tenta fazer assistência não só através dos escritos da Conscienciologia, mas já faz assistência para qualquer um. Não interessa se é da Conscienciologia ou não, é a distribuição horizontal. Né? Então, eu acho que a gente vai fazendo isso à medida que vai acontecendo. Essas divisões todas, isso aí a gente já estudou, né, Luziana? Você mesma já falou isso em vários megacons. As divisões didáticas que o professor coloca, a gente tem que olhar com um olhar de cosmovisão. Sempre as coisas se interlaçam, né? Assim, acontece, você vai e volta, às vezes você está mais no período da sua ProEx, que o seu megafoco é aquilo naquele momento. Depois você está mais na distribuição, com a família, com as pessoas, e isso vai variando, né? Beleza, não deu para esclarecer. Tem a Thalissa e a Patrícia. Oi, conseguem me ouvir? Sim. Sim? Eu queria comentar Nelson, um pouquinho... você está na fila, Nelson? Então tá bom. Comentar rapidinho sobre esse processo, né, que o Eduardo foi puxando, né, e principalmente sobre o voluntariado conscienciológico. E para a gente pensar muito no holopensene que tem nesse voluntariado, né, porque a gente tem as nossas demandas evolutivas, né, aquela sede de conhecimento, a sede de buscar desenvolver, de buscar prestar maior assistência, né, enquanto intermissivista, enquanto qualquer, né, ou não intermissivista. E às vezes é nesse espaço dentro do voluntariado que a gente consegue colocar em prática o curso intermissivo, porque a gente vai para a docência, a gente começa a ficar conectado com a multidimensionalidade, a gente começa a perceber as energias, a escagem de consciência, e quando a gente está minimamente lúcido para tudo isso que vai acontecendo com a gente no dia a dia, eu pelo menos falo por mim, assim, muda por completo a minha percepção da realidade, né? Então... e aí é claro que existe toda a importância da gente dar atenção para o grupo karma, para os familiares, né, atender as demandas, mas perceber que às vezes a gente, enquanto intermissivista, tem muita demanda de assim, não, eu preciso buscar mais conhecimento, eu preciso qualificar a minha assistência. E aí isso vem através do voluntariado teático na Conscienciologia também, né? Então, às vezes a gente tem que ir lá, experimentar, fazer... sempre olhar para as pessoas, né, para ver como que tá, se precisam de assistência, mas também a gente não abrir mão do nosso próprio timing evolutivo. E aí me chamou a atenção a última pensata, que é a 170, que fala o seguinte: voluntariado. O voluntariado conscienciológico é importante em virtude do curso intermissivo, porque é a oportunidade do exercício teático dos conceitos evolutivos, né? E aí algumas reflexões, né, que eu só queria compartilhar, que é o seguinte: como que a minha pensenidade mudou depois que eu me engajei no voluntariado? Né? Participando, sendo docente, durante o processo, como que isso mudou, como que isso afeta a minha forma de me manifestar, né? E como que o holopensene do voluntariado auxilia a manter o meu paracérebro oxigenado e higienizado. Então, a gente precisa ter esses picos de lucidez para higienizar, para conseguir voltar para assistência com maior qualidade, né? Mas é isso, não que só esse espaço da conscienciologia do voluntariado forneça isso, mas não dá para a gente também menosprezar e achar que é um holopensene que tem em qualquer lugar, né? Então, é só isso que eu queria compartilhar mesmo.
Thalissa, eu acho bem legal, só para comentar rapidamente, a gente tem que pensar que agora a gente está tendo a oportunidade de encontrar com as pessoas do curso intermissivo nessa vida. E o voluntariado não é só fazer trabalho, é muito mais, né? Quem voluntaria há muito tempo sabe. O principal é você trocar ideia com a pessoa que está do seu lado, você fazer assistência junto com ela, você poder contar suas experiências, ter feedback. Isso é voluntariado. Não é só você ficar trabalhando atrás de uma mesa. Isso não é voluntariado, né? Eu, pelo menos, acho que não. Voluntariado, por exemplo, é você poder assumir dentro do grupo algum tipo de liderança para você poder exercer ali, né, os seus trafores, observar os seus trafares. Tudo é voluntariado. Então, voluntariado é curso intermissivo na prática, aqui, totalmente, né? Não tem como você dissociar. Posso pegar, então? Eu entendo também isso, Eduardo, e eu queria comentar esses 4 tempos. O que eu entendo? Nós fizemos o primeiro tempo, é uma questão de entendimento de como o curso intermissivo funciona, né? Nós fizemos o primeiro tempo enquanto Consciex, estamos fazendo o segundo tempo enquanto voluntário da Conscienciologia, estamos fazendo o terceiro tempo no momento em que a gente acessa as pessoas que não tiveram curso intermissivo. Por exemplo, quando a gente vai dar aula, isso fica muito claro para a gente. Você percebe a pessoa descobrindo as ideias agora. Então, assim, ela começa a ter uma base aqui no intrafísico para quando ela dessomar, ela fazer o primeiro curso intermissivo dela. Então, esse também é um papel que nós podemos assumir, é o nosso terceiro tempo, além de pôr em prática a conscienciologia e voluntariar, acessar novos futuros intermissivistas. E o quarto tempo vai ser quando a gente dessomar e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Mas eu vejo isso bem claro. Quando a gente está em sala de aula, assim, eu acho que nós já estamos fazendo isso, acessando esses alunos de terceiro tempo, porque antes a gente acessava aluno que caía a ficha fácil, ele entendia que ele era intermissivista, entrava no voluntariado. Agora a gente já está acessando aquele público mais difícil, que está começando a entender a lógica da conscienciologia, e chegando assim com mais dificuldade, mas está chegando. Então, esse pessoal é o que vai para o curso intermissivo quando dessomar. Agora, você vê, isso aí já é a pré-intermissiologia, né, Patrícia? Você já está aqui fazendo o trabalho que você vai pegar o bastão de você mesmo ali. Então, o quarto tempo, justamente, quem que você vai atender no quarto tempo? Esse pessoal que você deu a senha aqui. Né? São os seus alunos, você vai chegar e falar assim, nossa, Patrícia, você me diz, e agora? Eu falei, não, agora é o seguinte, vou te né? Acolhimento, orientação, encaminhamento, follow-up. Você vai lá encaminhar e dar o follow-up para aquela Consciex. Isso é liderança intermissiva depois. Concordo, Eduardo. Não, e aqui na última linha do terceiro tempo está falando, né? Ocorre a antecipação dos autorrevezamentos multiexistenciais por meio da colheita intrafísica, quer dizer, você já começa ali o processo até da prole mental somática, né? As pessoas que vão lendo ali os seus livros, né? Ou enfim, se beneficiando das suas aulas, né? Das suas ideias novas, das suas tertúlias, dos verbetes, enfim. Você vai já fazendo, igual você falou, já deixando ali a pista, né? A senha para o rapó, né? Fazendo o rapó para poder acessar essas consciências, né? Um pouco mais na frente, na próxima intermissão. Agora, olha só a pensata 54, ó. Consciex. Você, quando era Consciex, antes dessa vida respiratória, conduziu alguém ao curso intermissivo? Então, eu fico pensando, será que... Tudo bem, a gente fez curso intermissivo aqui, mas será que você, naquelas andanças, né, você também já não levou alguém para fazer o curso intermissivo? Quem são os seus convidados, né, do curso intermissivo? Quem são aquelas pessoas? E, às vezes, né, são as pessoas que têm ligação com você do passado, aquelas pessoas para as quais você representa algum tipo de liderança dentro da área que você atuava no passado, né? E aí ela vê, de repente, você no curso intermissivo e fala assim, ué, mas você, Luziane? Eu falei assim, estou fazendo um negócio agora que é muito bacana, viu? Eu acho que você tem tudo a ver com você.
E aí, às vezes, a gente leva as pessoas para o curso intermissivo e chega lá, e justamente é o encaminhamento, né? Você encaminha a pessoa para ela fazer o curso intermissivo. Eduardo, isso me fez lembrar também lá, por exemplo, lá em 1100, né? Está no livro lá da Mabel Zéfiro, lá em 1100, quando o Zéfiro, né, começou a desconfiar do processo, né, associar ideias ali em relação à questão da Reurbex, e aí o Serenão viu, né, que ele estava vendo demais e ele chegou a compartilhar com o grupo né, de amigos ali dele, e todo mundo assim achou que era meio viagem, né? E assim não levou não levou a sério. E aí ele foi pensado, né, pelo Serenão, venha cá que eu vou lhe mostrar, né? Então já teve aquele choque, né, igual, né, o choque no sentido assim, né, o pessoal mostrou realmente, né, ele viu o negócio. Aí ele falou, peraí, agora eu vou chamar minha turma. Aí o Serenão disse, não, peraí, não está no momento. Eles, né, não podem. Então, em algum momento, o Valdo, né, o Zéfiro, em algum momento, que aí essa turma talvez seja todos nós, né, em grupo, ele veio para resgatar, né, enfim, aí dentro aí da equipe, né, ele foi resgatar esses amigos, né, que ele deixou para trás. Naquele então lá de 1100, ele deixou uma turma para trás, porque inclusive, não porque ele não quisesse levar, mas porque os próprios serenões viram, né, que isso ia criar mais problema para aquela turma, que não ia dar certo, que não era o momento, que não estava maduro. Então, aí se esperou um momento para vir. Então, é interessante a gente pensar nessa questão do time evolutivo, né, de cada um, que, de fato, isso existe. Acho que fazendo conexão com o tema anterior, né, Eduardo, da holomaturidade, então, dessa maturidade, a gente tem, né? Cada um de nós está ali, naquele nível evolutivo, né? Tem um nível de maturidade. E o estupro evolutivo é um negócio né? O estupro, ele é anti-evolutivo, nesse sentido. Então, é só para também trazer aqui, né? Perfeito. Lembrei. Diga lá. Então, assim, ó, nesse sentido de preparo da próxima vida, assim, alguém tem memória de ter dado aula no extrafísico agora, enquanto aqui na Consim, e da possibilidade de tu já ter encaminhado alguém para curso intermissivo? Queria que a gente comentasse sobre isso, dessa possibilidade já. Olha, eu queria fazer um comentário nesse sentido. Na minha opinião, beleza, os intermissivistas, em potencial, fizeram esses encaminhamentos. Porque, pensa bem, você descobriu o curso intermissivo, começou a fazer o curso intermissivo, achou isso ótimo. Você vai pensar em todas as consciências que você conheceu, que você conhece, estava na mesma situação que você vai chamar todo mundo. Essa é a reação natural da gente. Então, é bem provável que todo mundo, supondo que todos nós sejamos, então, intermissivistas, todos nós já fizemos isso, com pelo menos, já chamamos muitos e alguns provavelmente vieram. Pela lógica, é isso. César, eu concordo com você, está perfeito. Eu acho que a nossa reação natural é exatamente essa, né? Mas, assim, talvez isso aconteça agora, na próxima intermissão. Porque quando te chamam para o curso intermissivo, ou chamam a pessoa para o curso intermissivo, é tanta carga de reciclagem na cabeça da pessoa, que o próprio professor Valdo comentava que a pessoa ficava muito ensimesmada. E ele falava assim, o curso intermissivo faz uma clivagem do grupo. Como assim clivagem? As pessoas que vão, elas têm a quebra. Ela quebra em relação às companhias evolutivas, ela some, que é o que a Luziana estava falando do Zéfiro, isso aconteceu com todo mundo. De repente, no grupo de cada um aqui, que a gente vinha vindo, né, durante muito tempo, a gente, de repente, sumiu. Falei assim, cadê o César que vinha tomar chopp aqui no extrafísico com a gente? Não, o César sumiu, cara, foi fazer outra coisa lá, tá em outra, né? E aí agora, o que acontece? A pessoa, no curso intermissivo, ela faz a reciclagem, ela faz um autoencapsulamento para poder se estruturar, né? É natural isso, primeiro você se assiste para depois assistir os outros. Quando agora a gente está mais ou menos, né, em pé, com as próprias pernas, aí sim é justamente essa coisa aí você vai pegar e vai fazer a liderança do seu grupo, justamente aquele pessoal que você deixou para trás, para chamar eles e mostrar mostrar pelo seguinte, o principal, César, não é você chamar para o curso intermissivo. O principal é você falar, olha, eu consegui mudar. Olha o exemplo. Eu consegui mudar. É possível.
Porque, às vezes, essas pessoas que estão lá há muito tempo incrustadas numa ideia, né? Pode ser na política, pode ser no belicismo, no militarismo, ela fala, não, eu estou aqui porque eu não tenho jeito, eu sou assim e não vou mudar. Aí você que saiu de lá, do meio, e volta renovado, com outra ideia, com o tempo, fala, olha, é possível sim, é possível. E aí a pessoa vê no seu exemplo, e aquilo é que motiva ela. Por isso que o professor Valdo falou assim, as pessoas que a gente vai pegar agora e vai ajudar na próxima intermissão, como líder, só você pode resgatar. Assim, como assim só eu? O Serenão chegava, não. Porque o negócio é o exemplo. Não adianta o Serenão chegar lá e fazer aquela preleção maravilhosa, ele quer ver um exemplo de uma pessoa que fez, e o exemplo somos nós, é a carta viva. E dessa vez bem não isso. serão poucas, né? Serão muitas consciências que a gente vai arrebanhar. Oi? E outra coisa, gente do passadão, não é pessoa de ontem, é pessoa daquelas que estão lá, sabe? É aquela coisa, quanto mais você evolui, mais você enfia a mão na lama, mais fundo. Então, esse é o negócio. A gente se qualifica, é bom. Por outro lado, a gente pensa bem, cada vez mais a ProEx do intermissivista vai ser mais difícil de ser completista. Então, assim, não pensa que a nossa ProEx é difícil agora não, que não é. A gente tem um bom lastro para cumprir a ProEx, ou seja, dá para cumprir tranquilo. Mas, quanto mais você evolui, maior o desafio dessas consciências, vai depender mais da sua qualificação. É isso que você queria falar? Não, é que a gente fala bastante dos resgates, né, dos resgates extrafísicos. O resgate em si, ele se faz mesmo pelo exemplo. E toda essa nossa trajetória de cursos da Conscienciologia, de livros, enfim, formam aí uma bagagem ferramental valiosa, mas é a nossa autenticidade consciencial ali no vamos ver, entre aspas, que fará ali toda a diferença, que trará ali a turma para perto. Por isso que é tão importante o processo de reciclagem, né? Por isso que a turma da Conscius puxa a gente frequentemente para trabalho de conscienciometria, enfim, no fundo, essa carreira conscienciológica que a gente coloca, curso disso, curso daquilo, enfim, é mais para a gente se limpar e ter autoridade moral na hora de fazer um resgate, pelo exemplarismo, né? Não tem como esconder a sujeira para debaixo do pano. Então, o nosso exemplarismo, ele ecoa, ele que arrasta futuras consciências para um curso intermissivo. É o nosso exemplarismo, por isso que ele é muito, muito sério. É isso aí, a nossa reciclagem é o nosso cartão de visita no resgate na baratrosfera. É isso que você vai mostrar para a pessoa lá para poder ter acesso a ela. Senão você vai falar assim, vem cá, você tá cheio de problema aí, quem é você para falar para mim isso aí? Vai se cuidar primeiro, depois você volta. Aí você vai, se cuida e volta, né? Mas assim, o nosso exemplarismo o nosso argumento maior vai ser a nossa FEP. Gostaria de colocar aqui o ponto de encontrar as intermissivistas, o ponto da autopesquisa. Ok, eu acho que esse é um ponto interessante, né? No curso intermissivo, nós todos participamos dos cursos, né? Nós temos aqui a lista do curso e cada um de nós participa de um grupo de especialistas por um tema específico também, né? Eu acho, por lembrar nossos colegas do nosso curso intermissivo, a técnica de autopesquisa é muito bom, né? Além da autopesquisa, percebemos, eu lembro de um debate com Eduardo, né, sobre um tema X, né? Porque tivemos debates lá também com os diferentes cursos, né, da autopesquisa. Posso falar? E só reafirmando ou chancelando, Eduardo, isso que você falou, eu acho que tem uma coisa de especialidade pessoal aí. Quer dizer, quem que a gente vai estar resgatando? Quem faz parte desse grupo nosso? São pessoas muito afinizadas, né? A gente não tem ainda, e eu acho que a gente nunca vai ter todo esse conhecimento, mas a gente vai ter as especialidades da gente para ter os exemplarismos necessários para as vivências, dessas vivências que a gente passou. Então, você pega um público específico diante das recins que você conseguiu fazer e passando pelas recins, você tem um público específico. Então, assim, eu acho que é muito de acordo com a especialidade que você tem, né?
Isso, é por isso que assim, a gente atua dentro do nosso grupo kármico, né? Do nosso grupo evolutivo, né? Qual o grupo que você representa? Então, a nossa especialidade tem a ver com a nossa holobiografia. Aquela coisa, para quem que você é um símbolo de alguma coisa, que você representa alguma coisa. Às vezes a gente tem que ver, cada um tem uma área, né, Claudete? Sem dúvida. Às vezes é na área das artes, às vezes é na área da ciência, às vezes é na área da comunicação, da Isabela lá. Então, cada um vai ter um grupo que vai pegar. Exatamente. Concordo. E essa reciclagem, vamos pegar a coisa da arte, né? O quanto que você consegue virar, o quanto que eu consigo transformar todo esse trabalho que eu faço numa coisa assistencial, de realmente estar reurbanizando os ambientes. Quer dizer, então, assim, e com isso eu tenho um público afim, você está entendendo? E que vai assistindo tudo isso, e isso é a forma. Então, eu acho que isso passa sempre pelaquilo que a gente tem condição de reciclar e de transmitir, e de mostrar. Então, o exemplarismo é por aí, né? Porque eu podia ficar dentro só do campo da arte, mas não é isso. Quando eu vou para o meu trabalho, hoje, a minha forma de olhar, a minha forma de fazer é outra. Luziane, como é que está a fila aí? Não, a fila acho que não tem ninguém, né, para falar. Agora acho que o Iorne abriu o microfone, né, Iorne? Fala aí. É só uma pergunta que caindo da minha cabeça agora, né? Nós falamos agora bastante sobre curso intermissivo e lembrar disso, né? Reencontrar nossos amigos intermissivistas. O que vai fazer o porão consciencial? O que é esse obstáculo que nós todos temos essa vida de criança, né? Quando nós entramos aqui da vida intrafísica, esquecemos, né, nossas metas do curso intermissivo e o que aconteceu com porão consciencial. Você pode comentar um pouco, Eduardo, sobre esse obstáculo? O porão, né, Iorne, ele, claro, né, ele acontece, né, porque a sua paragenética não é tão forte quanto a sua genética. Quando você começa a trabalhar mais a paragenética, ela começa a suplantar tanto a genética do novo corpo, né, que você vem, que aquele porão ele é amenizado, né? Então você vê o que é o serenão, ele não tem porão praticamente, porque a paragenética nele dá um banho no corpo intrafísico dele, né? Passa por cima, né? Então a nossa ideia justamente é fazer isso. A própria Invex já é uma possibilidade de você suplantar o porão consciencial. Então, eu vejo que isso aí tem muito a ver com a sua preparação no curso intermissivo, né? Agora, você vê uma coisa, né? Qual é a relação disso com os megacons, né? Quanto mais você tem de lucidez no curso intermissivo, teoricamente, mais você pode recuperar aqui também no intrafísico. Então, você pode começar a recuperar isso mais cedo, porque você chegou, né? Você tem vamos dizer assim, um estoque de lucidez maior. Então, você começa a recuperar isso antes, começa a manifestar esses cons mais cedo na sua vida, e aí, às vezes, você consegue suplantar o seu porão. Tem até aqui nesse material, acho que é na página 5, na parafatologia aqui do curso intermissivo, ele coloca, né, a extensão do porão consciencial como indício do nível do curso intermissivo. Que o Eduardo falou aí da paragenética, né? Mas também esse processo da paragenética, ele não só vai suplantar ou transcender a genética, mas também a mesologia, porque pensa num negócio difícil, né? A mesologia, o zeitgeist, assim, você conseguir inverter esse processo, né? Realmente você precisa ter um nível lá, né? Você ter trabalhado isso bastante em termos de memória, né? Para você chegar aqui e poder recuperar, né? Eu já ouvi numa tertúlia, acho que é uma das antigas, né? Que é a intermissão mudancista, né? Que o Valdo fala que na próxima a gente vai ser diferente, né? Tudo vai ser diferente no sentido de você vai estar pensando lá no intermissivo, já assim, eu vou pensar nisso para lembrar, né, lá na vida intrafísica. Então, a gente já vai trabalhar esse processo da memória para realmente, cada vez mais, né, a gente ter essa salvaguarda, essa
mega imunidade, né, Eduardo? Que seria essa mega imunidade contra o processo da irracionalidade. Porque toda essa condição, muitas vezes, da mesologia, né, do próprio porão, é o quê? São as nossas irracionalidades, as nossas instintividades, né? O nosso processo mais antigo aí de bicho. Então, para a gente poder suplantar tudo isso, né, é com o processo da megacognição vindo lá do paracérebro. Acho que tem a Thalissa e a Neide. E bem rapidinho, assim, eu achei muito interessante isso que o Jorge trouxe, e eu penso muito sobre o treino da gente aprender a pensar como consciex. E a gente aprender a pensar como consciex no intrafísico. Claro que a gente não vai menosprezar o intrafísico, mas ter esse óculos do paradigma consciencial, né, levando em consideração as energias, né, as múltiplas vidas, todo esse processo, porque às vezes no início da vida a gente entende que nós somos consequência da mesologia, né, nós somos efeito daquilo da forma como o pessoal nos criou, né? E aí, quando a gente começa a pensar como consciex e perceber que não, eu sou uma consciex antiga, e, né, não é a primeira vida, existiram outras, né? Então, pensar dessa forma, eu acho que ajuda muito nessa otimização do porão. É isso. Eu queria só fazer um comentário com relação às reflexões do Adélio, né, que me chamaram a atenção. Me parece que nós, no próximo período intermissivo, nós vamos realmente ter que fazer esse resgate. E por que a gente vai estar sozinho? Primeiro, porque são companheiros nossos. Então, eles nos reconhecem. Não adiantaria vir outra consciência, outra consciex, porque não vai ter um diálogo, não vai ter uma aproximação entre as consciências. E, inclusive, eu presumo que eu não vou poder me apresentar com esta configuração que eu tenho. Eu vou ter que acessar minha aula memória, né? Mas isso não vai ser a maior dificuldade estando no extrafísico, e me lembrar como eu me comportava anteriormente, quando nós éramos companheiros, correto? E eu vou ter que mimetizar esse meu comportamento para poder ser reconhecida. Porque se eu me apresentar como eu sou agora, com as reciclagens que eu fiz, a partir do meu conhecimento em Conscienciologia, né, eu não vou ser reconhecida, certo? Então, para eu ser reconhecida pelos meus companheiros, eu vou precisar fazer isso tudo. Aí sim, a partir do reconhecimento, pô, Neide, você de volta, que legal, vamos para a farra, ou como disse o Eduardo, vamos para o shopping, né? E eu vou poder dialogar com eles. Por quê? Porque a empatia, aquela familiaridade já foi estabelecida. E não tem alternativa, sou eu que terei que fazer isso. Eu não acredito, e eu estou torcendo, que eu não esteja sozinha, mas de uma forma assim, flagrante eu estarei sozinha. Eu posso estar sendo auxiliada pelos amparadores, mas eles vão estar bem lá atrás. Eles vão estar bem ocultos, né? Eles não vão se deixar evidente, nem para mim e nem tampouco para esse grupo que eu vou resgatar, porque eu tenho que aprender a fazer essa liderança, né? Porque é um aprendizado que depois eu vou trazer para a próxima vida intrafísica. Só um adendo, Isa, antes de Claro, você... claro. Essa questão porque você vai estar sendo mini peça, né, Neide? Mini peça no Max Mecanismo. Então, assim, de fato, essa coisa de estar sozinho é essa figura que você falou, né? Mas esse sentido mais figurativo, que a responsabilidade é sua. Mas ao assumir essa condição, você já está assumindo uma condição maior de mini peça, né? Nesse Max Mecanismo. Então, você não está sozinho, assim, a rigor, né? Você está conectado a uma rede muito mais ampla aí de assistência. E tudo isso que a gente está falando me instiga a refletir sobre as aulas particulares dentro do curso intermissivo. Aqueles conteúdos que só nós ouvimos. A FEP, né? O acesso ali à holobiografia de cada um.
Então, boa parte do curso, eu imagino que tem esse senso aí de coletividade, do convívio, do grupo, que tudo isso é positivo demais. Inclusive, tem a inclusão aí que eu... Isabela, eu não diria aulas particulares, eu diria aulas individualizadas. Surgiu a diferença, mas eu acho que há diferença. Sim, mas esse diálogo ali com o evoluciólogo e a nossa holobiografia exposta, né? Então, é tudo muito positivo, essa parte do convívio, de todos nós ali, em boa parte das disciplinas, estarmos juntos, mas esse tete-a-tete eu acho que fez muita diferença, inclusive como profilaxia do próprio porão consciencial, que é um assunto que falávamos há pouco, ou profilaxia, ou aquele diálogo do que, olha, do evoluciólogo passando para nós, questão mesológica, questão da cultura, uma série de outros fatores. O bicho vai pegar, não será fácil. E aquela conversa banco ou não banco, com aquele estado ali de lucidez no extrafísico, não, tá tudo fácil, fica tranquilo que eu banco. Então, a gente puxar ali para esse diálogo, né? O que houve nessa conversa? Qual foi o teor desse diálogo que só nós e o evoluciólogo participaram, né? O que tinha nessa conversa que os outros amigos não ficaram a par? O que a gente já pode abrir mão ou o que a gente já pode se posicionar? Enfim. Isa, agora isso que você está falando remete bem ao processo do alto mega paravinco, que inclusive o Eduardo colocou aqui no DAC, né? O alto mega paravincologia, que é aquela experiência que vincou, né? Que vincou, assim, o que foi mais dentro lá do curso intermissivo, o que realmente vincou, que está muito relacionado com as ideias inatas. Né? Aquilo o que você me fala me faz muito lembrar do processo da singularidade intermissiva. Aquilo que só você, quer dizer, que você... A cláusula pétrea, né? A sua cláusula pétrea da ProEx. Então, está totalmente relacionado, né? Essa questão do Mater Pensene. E isso eu tenho gostado de pensar, assim, nesse para-mega vinco, né? O que vincou? O que foi mais... que experiência, né, no curso intermissivo foi uma excursão interplanetária, foi uma assistência, sei lá, fora da curva, que eu não estava acostumada, foi esse encontro com o evoluciólogo, ou com algum serenão, eventualmente, o que nos marcou, né? E que ideia que era, porque, de fato, eu acho que ali, essa ideia do mega paravinco, é aquela ideia que vai te puxar para cima, né? Que realmente vai te alavancar para você cumprir, né? a sua programação existencial. Eu não sei como é para vocês, não coloquei a mãozinha lá porque eu vi que não tem ninguém na fila, mas uma palavra muito frequente que vem à tona para mim, quando a gente fala de chegada ao curso intermissivo, é constrangimento. Constrangimento no sentido dessa balança do passadão com coisas, com elementos, com uma realidade tão avançada, do abrir mão do bicho, da parte instintiva, para ascender patamares em que o coletivo é colocado em primeira instância, né? Não é mais o meu ego. Então, esse choque do monólogo para algo grupal, para mim, essa palavra é uma consequência, é constrangimento. Eu vejo muito isso, não sei como que é aí para os amigos. Isso é o esbregue, né? Lembrar a primeira aula do curso intermissivo, né, que é justamente a cosmoética destrutiva. Bem lembrado, Ana, que é a para-impacto terapia, né, que ele fala que é esse choque que a Isabela colocou, né? Acho que tem até uma pensata que é o choque cosmovisiológico, né? A ortopensata 38, lá na página 16, que ao adentrar pela primeira vez o paracampus do curso intermissivo, a consciência sofre o esbregue ou o choque consciencial da autorreciclagem evolutiva. E aí, Eduardo, voltando para aquela sua fala no início, né? Essa condição da euforia, eu penso que ela começa a acontecer quando, de fato, você está ali lúcido, né? Você já recuperou ali
alguns megacons, né? E você está naquele auge do seu processo de lucidez. Mas a entrada, eu concordo isso que a Isabela falou, né? A entrada no curso intermissivo é esse choque, né? Esse esbregue, que aí, claro, vai depender de cada consciência, né? Dentro do seu temperamento, como que ela vai reagir àquele esbregue, né? Se ela de fato vai, sei lá, ter uma melex, né? Em função daquilo, e vai ficar muito tempo, né, remoendo aquilo lá, ou se ela vai... Enfim, como é que ela vai encarar isso daí? Mas, de fato, o esbregue a gente passa, né, porque ele extrapola aquilo que a gente... as nossas crenças, né, ou aquilo que a gente estava iludido, ele descortina, né? É o processo da cosmoética destrutiva. Agora, eu acho que no início, Luziânia, quando a pessoa entra no curso intermissivo, não tem esbregue. É os braços abertos do evoluciólogo, é o tapete vermelho, é o acolhimento lá do polinômio assistencial, sabe? E eu acho que essa euforia, pelo menos na minha percepção, é muito isso aí, sabe? Da chegada, né? Da chegada triunfante para aquilo que vai mudar a linha da sua evolução. Aí, durante o curso intermissivo, é que a pessoa leva aquela lambada. Se você pensar bem, né? Com a gente é assim também. Lógica. Não, pensa bem, a gente na Conscienciologia, todo mundo não foi assim? Quando a pessoa chegou na Conscienciologia, a primeira coisa que você ficou deslumbrado, talvez, ou ficou motivado com estudar aquilo tudo. Puxa, parapsiquismo, assistência, projeção da lúcida, nossa, é o máximo. Depois, aí você foi vendo, olha, mas para você se projetar, você tem que fazer reciclagem. Não adianta projetar e encontrar com seus assediadores. Você tem que fazer o desassédio. Para fazer desassédio, você tem que mexer no seu temperamento, nos seus hábitos, fazer reciclagem. Então, com o tempo, você foi vendo que o buraco era mais embaixo. Agora, isso tudo bem, né? Agora, o que eu acho que no final do curso intermissivo, aí é que entra os megacons. Aí é que o negócio assim, já passou por esse esbregue, né? Você já se reequilibrou, porque, afinal de contas, pensa bem, do ponto de vista do evoluciólogo, ele não pode deixar você com esbregue contínuo, né? Você tem que fazer a sua reciclagem e sair melhor. Isso é o curso intermissivo, né? Esse é o evoluciólogo. Então, depois que você passou por esse gargalo, né, e você não desistiu do curso intermissivo, aí você alcança uma estabilidade a mais, que essa estabilidade é que eu vejo que é megacons. Isso é que é mega euforização. Então, em vez da euforia inicial, tem um pouco, nem que seja um princípio de mega euforização mais mental somática no final. E isso é que eu chamo, que a gente chama de megacons. Esse é que são os cons magos. Não é aquele do início, não é aquele do esbregue, é esse aí. Sabe? Quando aquilo que o professor Moacir sempre fala, né? Decantou para o cérebro, decantou as emoções, e aí o que sobra é aquela sua parte mais lúcida, sua, junto com o evoluciólogo. Aí é que o evoluciólogo deve chegar para a gente falar assim, então tá bom, vamos agora planejar a próxima vida, no máximo de lucidez. Antes não interessa. Antes todos os seus palpites são vistos. Depois você vai entrar com tudo. Queria só que a gente lembrasse que no DAC, o professor Valdo, ele coloca uma informação um pouquinho diferente. Eu não sei se eu entendi o que você disse, mas ele coloca que a primeira aula do curso intermissivo é justamente com a cosmoética destrutiva, visando realmente dar o primeiro impacto. O curso intermissivo, ele diz que só começa, de fato, na segunda aula, com os fundamentos da cosmoeticologia. Isso está no verbete Liderologia, no DAC. E o verbete começa justamente com isso. A primeira aula do curso intermissivo pré-ressomático se assenta na cosmoética destrutiva ou na desaprendizagem, ou seja, estímulo à desativação de posturas seculares erradas por parte da consciex, perante os meandros da evolução. Eu já tive bastante debates sobre esse verbete. E, assim, o que a gente considerou nesses debates é justamente isso mesmo, que essa parte do impacto se dá na primeira aula. Esse foi o entendimento. Agora vamos só lembrar, Ana, que, assim, quando a gente fala primeira aula, a gente está fazendo também uma analogia, né?
Eu não sei se isso Não é uma sei, aula, ele fala a por exemplo. primeira aula, ele fala Não, a segunda então, aula. vamos Não sei. entender, né? A gente que teve ler, vários a gente debates tem que sobre ler. isso. A gente usa muito ele para a parte da docência, né? O Eduardo. Isso, mas vamos ler esses verbetes também com essa ideia do megacons, né? Vamos entender as Exatamente, entrelinhas, não né? tenho dúvida, não Quando a tenho gente fala dúvida. primeira Eu só aula, acho que a gente quando a gente fala precisa também primeira aula, discutir que não é segunda uma aula, coisa ou outra, né? Porque quando a gente diz não é, ela se dá depois, a gente também não sabe disso. Ô, Eduardo. Então, para cada um deve ser num período, né? Eu penso, né? Cada um tem o seu Pode time. ser, Você pensa pode bem, até às vezes a pessoa chegou até o final, Ana, do curso intermissivo e não teve aquela impactoterapia que precisava. Porque cada um tem seu limite. Lembra que o limite da assistência, a unidade de medida é o assistido. Então, é por isso que existem, né, Ana? Isso é importante falar. Sim, mas são suposições. Eu só quis dizer isso, Eduardo, que tudo também são suposições. A gente não pode afirmar nem o A nem o B. Claro, né? Cada um é de um jeito, né? Mas assim, é por isso que existe, por exemplo, vários níveis de curso intermissivo. Então, tem curso intermissivo básico, tem o curso intermissivo avançado. Agora você pensa, a pessoa que fez o curso intermissivo avançado, isso aí já ficou secundário, tudo isso que a gente está falando. Do SBREG, isso aí realmente pode ser, inclusive, até antes, né? A pessoa já chegou lá num nível melhor. Agora, eu acho que quem está no curso intermissivo básico, às vezes até a impactoterapia, ela foi menor do que precisava. Entendeu? Ela não né? chegou Ou para ver se a pessoa tem condições mesmo de seguir, não sei. Para ver se ela não desiste, pensa bem. Precisa, exatamente. Até aqui, ó, ela nas tem próprias condições tertúlias de seguir. Pois é, até aqui nas próprias tertúlias, o professor Valdo fazia isso com a gente. Tinha gente que ele entrava mais fundo, tinha gente que ele só falava que a pessoa era um gênio, já perceberam isso? Normalmente, aquele que ele elogiava demais é quem está precisando mais. Está precisando de levantar o ego. O que o professor Valdo fazia com a gente quando a gente chegava na Conscienciologia? Primeiro, ele levantava os trafores, né? Depois de um tempo, acho que muita gente passou por isso, é que ele descascava para entrar a fundo ali, né? Para poder ver o que a pessoa tinha que fazer reciclagem. Então, se a pessoa chega na Conscienciologia e só leva elogio o tempo todo, ou a pessoa é um serenão, ou tem alguma coisa muito errada com ela, né? Assim, ela não deu abertura para os amparadores entrarem mais a fundo. Então, às vezes, o SBREG é também uma medida do seu fôlego evolutivo. Quanto mais você permite, você tem estofo para que os amparadores e de modo geral, entrem para fazer as heterocríticas, que é o SBREG evolutivo, mais gabarito você tem. Porque, pensa bem, o evoluciólogo, né, Ana, ele nunca vai chegar no ponto da heterocrítica destrutiva de realmente destruir a pessoa, de acabar com ela. Isso é anticosmoético totalmente. Então, ele vai naquele ponto, né, morde e assopra. Ele vai naquele ponto em que a corda não pode ficar nem muito esticada nem muito solta, é o caminho do meio. E assim é com o intermissivista. A gente tem que saber o ponto que a gente pode chegar e o ponto que chegaram com a gente no curso intermissivo. De forma geral, é isso que eu penso, assim. Sim, a cosmoética destrutiva a gente não pode esquecer, é a cosmoética, né? Ela está na frente. Isso. Perfeito. Ela é homeostática, né? A gente tem uma fila, só que também a gente já tem o nosso horário, então eu queria ver com você aí. Deixa o Elmar e o Lindolfo falarem, e a Isa, né, que estão na fila, eles falam rapidinho, a gente tinha a Ana Flávia também. A Ana Flávia também estava na fila, então... tá. Então, não sei, cadê a Ana Flávia? Só que o Lindolfo, acho que tinha levantado antes de todos, né, Lindolfo? Desculpa aí. Eu só ia complementar o que a Ana Cristina falou, aí, mas o Eduardo falou que eu ia falar, que são os níveis de curso intermissivo que a gente tem, né? Ou qualquer coisa, nós tínhamos uma pré-aula antes dessa primeira aula, né? Que eu acho que a cosmoética sempre vai estar presente, né? Não é interesse dos evoluciólogos, os serenões, de que as consciências fujam do curso intermissivo, né? Uma vez o próprio professor Valdo falou que muita gente foi caçado a laço para ir para o curso intermissivo. Eles não iam chegar dando um esbregue, assim, né? Então tinha uma preparação. A cosmoética sempre está presente. Mas aí o Eduardo respondeu exatamente o que eu ia falar. Podemos seguir, Edu? Vamos fechar 17, né? Vamos lá.
Isso. Nosso horário, Ana Podem Flávia. falar, a gente não comenta muito, Mar, pode falar. Acho que tem a Ana Flávia primeiro. A Ana Flávia tem a Ana Flávia, desculpa. Sim. O meu está travando aqui, vocês estão me ouvindo? Travou. Estamos... Então, abre o microfone eu acho que eu vou a gente passar para o Elmar, tá, Ana Flávia, enquanto destrava. Olha só, agora está funcionando normal. Tá, então fala. Não, é só porque eu achei interessante que, na minha perspectiva, a fala do Eduardo e da Ana Cristina não são antagônicas. Eu acho que seria questão de percepção de timing do curso intermissivo. Porque eu também concordo com o Eduardo que, pela lógica nossa, chegar num curso intermissivo e a pessoa falar assim, nossa, vou te dar o SBREG já de cara, sem um acolhimento, eu acho que teria pouca eficácia, a não ser que a pessoa fosse muito madura. Mas eu acho que é só para completar. Dentro dessa linha, também, o que eu fiquei pensando quando vocês estavam falando do SBREG, que tem a questão do auto-SBREG, né? Que assim, que a pessoa se dá. Não precisou ninguém falar para ela, né? Porque ela chegou a própria compreensão dela da situação já é um SBREG suficiente. Ninguém precisou apontar nada para ela naquele momento. Excelente, só vou pontuar rapidinho, Mar, acho que você foi preciso no seu comentário, eu concordo totalmente com você. Não é o SBREG da pessoa te dando um carão. Você, a partir do que você começa a ter de lucidez, de cons, você vai chegar à conclusão, é o auto-SBREG, você está perfeito, é isso aí. É uma coisa muito mais cosmoética do que alguém te dar um SBREG de fora, né? Perfeito, isso aí. E agora... Isa, pode fechar aí. Não, era exatamente isso. Essas 3 etapas são muito elucidativas. É entrar, ter o acolhimento, tal como existe ali num curso de ECP1, que muitos de nós fizemos. Depois é o SBREG. E depois, como o Elmar fechou muitíssimo bem, é essa autoavaliação, que na sequência, eu penso que o pessoal nos dá um banho de loja, né, de acolhimento também nessa fase de pré-ressoma. De colocar ali muita energia e processo de intimidade. Isso que eu acho muito curioso. Consciências muito avançadas num processo de intimidade com a gente que acabou de sair do processo de bicho, dessa parte mais instintiva, há pouquíssimo tempo. Então, é um nível de acolhimento e de intimidade mesmo, de amizade extrafísica, né? Amizade ali com os amparadores que eu sinto muito forte. E só para fechar, eu sei que está corrido, mas teve o meu primeiro ECP2 na equipe, eu estava no colchonete levando os alunos para serem atendidos ali pelo EPICOM. E fortemente, foi uma das experiências mais ricas que eu tive dentro da Conscienciologia. Isabela, tome muito cuidado, pois são muito valiosos, são preciosos. Então, só desse levar o intermissivista para ser atendido, esse trânsito de um local para o outro, era para dar aquele banho de loja e tratar ali como uma joia muito valiosa. Perfeito, Isa. Eu também concordo com isso, né? Assim, e as joias, né? Elas deram certo porque a gente chegou até aqui, né? Pelo menos a gente, né? Então você vê o nosso sucesso, ou pelo menos o nosso engajamento dentro da evolução, é uma medida também de felicidade e de sucesso para os amparadores do curso intermissivo, né? A gente tem esse agradecimento com eles, e eu também agradeço a vocês todos aí por essa extensão do curso intermissivo que foi aqui, né? Pelo menos eu aprendi um monte de coisa, então agradeço a todos pela recuperação de cons que proporcionaram hoje, tá bom? E então até o sábado que vem, uma ótima semana a todos. Tchau, gente, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.